Tá, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Conseguimos, Então, deu certo. saudações, jovens padawans! Pra quem não me conhece, meu nome é Joneno. E eu sou o Luiz. E hoje a gente vai falar de The Boys assim, mas fica tranquilo. Se você não viu The Boys, fica tranquilo, fica aqui na live. Se você viu The Boys também, fica na live, que a gente vai falar de muita coisa. Além de The Boys, vai ser um papo aqui. Isso Vocês estão aí. ouvindo a gente bem? Fala aí no chat. Daí o seu feedback, fala se o vídeo tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir bem. A gente precisa ter alguma ideia, porque estamos meio perdidos na nossa primeira vez nisso, mas vai dar certo. Olha lá. Beatriz já mandou um oi, Pietro já mandou os perfeitos. Mas vocês estão ouvindo a gente bem, gente? A gente vai ter um delayzinho aí, né? Então toda vez que vocês mandarem uma pergunta, algum comentário, a gente tem uns delays de uns 30, 20 segundos até chegar na gente e chegar em vocês. Então tem esse joguinho. Então tá tudo certo. A Bruna Souza já falou aqui que tá tudo certo, então tá tudo certo. Ó, já vou aproveitar, todo mundo que tá vendo a gente agora, já deixa o like. Já deixa o like, ó. Tem um monte de gente aí ao vivo já. Cadê o like? Cadê? Todo mundo sentando o dedo no like aí, rapaziada. Por favor, galera, vamos lá, é a nossa primeira live, a gente precisa desse apoio mesmo, então vamos lá. É, gente, a gente não tem muita técnica ainda em lives, assim, mas a gente tá começando, vamos botar a cara a tapa aí, né? Vamos ver o que dá. Mas vamos começar falando de The Boys, vai. Vamos falar de The Boys. O que é The Boys, Luiz? Pra quem ainda não assistiu, dá uma pequena sinopse, assim, de The Boys. Beleza, Janena. Então, The Boys, pra quem não sabe, é uma série do Amazon Prime. É um original da Amazon, Amazon Original. É uma série bem legal sobre super-heróis, só que ele trata os super-heróis de uma maneira bem diferente do que a maior parte das pessoas está acostumada e do que o cinema e a série já tratou. E é realmente muito interessante. Ela tem. Bom, ela é toda centrada na premissa de que heróis eles não são tão bons assim, eles podem não ser tão bons assim. Ela é baseada numas HQs, não é, Janena? Você conhece mais isso do que eu. Então. É baseado numa HQ do Garth Ennis, na verdade. Mas não vamos nem entrar muito nesse mérito, porque nem eu, nem o Luiz a gente leu a HQ. Então eu vou falar a verdade aqui pra vocês. A gente só assistiu a série. A gente assistiu tanto a primeira temporada quanto a segunda temporada. E vamos começar falando da primeira temporada, né, cara? A primeira temporada que já chegou já faz um tempo, mas a série começou a tomar uma proporção maior, assim, as pessoas começaram a falar mais agora, né? Antigamente não tinha tanto esse hype, assim, em cima de The Boys. Agora virou uma febre The Boys, tá certo? Eu acho que principalmente com essa segunda temporada, realmente aumentou bastante o hype sobre a série, as pessoas começaram a comentar bastante mais sobre ela. E eu, pessoalmente, sou muito fã da série desde a primeira temporada. Assim que eu comecei a ver ela, eu achei muito demais. Nunca tinha visto assim uma produção, uma série, um filme que tratasse super-heróis dessa forma. É bem diferente do que a gente estava vendo com Marvel, DC. E, nossa, eu curti muito desde a primeira temporada e agora com essa segunda acho que trouxe ainda mais fãs, né? Pra mim, assim, eu achei a primeira temporada ainda melhor do que a segunda. Acho que ela é mais completa, acho que os personagens são mais bem desenvolvidos, até porque a segunda temporada tá cheia de personagem, né? Eles exageram até um pouco, acho que tem muitos arcos, você acaba se perdendo um pouco, né? A primeira temporada ela é mais fechada, você tem poucos personagens ali no foco, você tem os sete, né, que são os sete personagens que basicamente são o quê? A versão do mal da Liga da Justiça. Então você tem o Profundo, que é o Aquaman, o Homelander, que é o Super-Homem, o Black Noir, que seria o Batman, a Queen Maeve, que é a Mulher Maravilha, e por assim vai, né? E eu acho que na primeira temporada isso funciona muito melhor, porque são poucos personagens, entendeu? Você não tem tantos arcos e nem a proporção que a segunda temporada quis trazer, entendeu? A segunda temporada ela é mais politizada, ela é uma série mais, vamos dizer assim, mais séria, né? Quer trazer algumas críticas, e eu acho que a primeira já não tem tudo isso, mas ao mesmo tempo ela é mais fechada e é um pouco melhor, mais bem desenvolvida. Não sei se você sentiu isso também, né? Eu tenho que concordar com isso. Eu acho que a segunda temporada, realmente trouxe muitos personagens, principalmente o Deep, o Profundo, que é um personagem que eu gostava bastante na primeira temporada. É um personagem que, não sei, ele perde importância na segunda temporada, o arco dele fica bem mais chato, na verdade. Isso acontece com vários personagens e cada vez mais nessa série tem mais personagens que, apesar de alguns serem muito bons, você acaba, principalmente na segunda temporada, tendo essa confusão mesmo na história. Eu fiquei, não sei, eu não curti tanto isso na segunda, não. Eu também acho. Acho que, assim, para mim, o The Deep, que você falou, né, o personagem do Profundo, que é a versão do Aquaman, ele, na primeira temporada, ele tem uma função muito bem estabelecida, né? Ele é um personagem babaca que tem a sua redenção, não assim que a gente goste do personagem, mas ele tem uma redenção, querendo ou não, na primeira temporada. Na segunda, eu acho que todo aquele arco dele com a igreja é muito clichê, muito batido,
Não acho que a crítica seja nada, uau, que coisa incrível, que coisa nova. Achei bem clichê, para falar a verdade, e esperava bem mais, porque para mim foi um dos personagens que na primeira temporada foi um dos mais interessantes. E na segunda já se perdeu justamente porque tinha tantos personagens, tantos arcos grandes, né, tantos arcos com críticas, com políticas, que ele acabou se perdendo. Achei que faltou mais, assim, do personagem e também do arco que envolve ele, sabe? É um arco que poderia ter ido para tantas críticas, tantas coisas, tantas falas que você tem, pô, religião é um assunto extremamente polêmico. E eu achei É, que era muito superficial, sabe? sim, eu tenho que concordar com. Eu não sei, eu gostava bastante dele na primeira temporada. Ele foi um personagem que foi, tipo, muito impactante desde o começo, né? E logo no começo, quando você é apresentado a série, que no começo ela parece uma série de super-heróis normais, é um mundo com super-heróis normais, mas aí você vai vendo cada vez mais como existe esse submundo, né, de super-heróis por trás. E esse personagem é muito interessante logo na primeira temporada. E não sei, parece que eles deixaram isso de lado, ele virou um personagem, como você falou, chato, assim, ele perde muita importância. Não sei, eu sinceramente fiquei um pouco decepcionado. Eu também. Pra quem não assistiu The Boys ainda, gente, é uma série de super-herói, só que não é de super-herói. Então, por isso que a gente gosta tanto de The Boys. É uma série que ela pega, por exemplo, esses personagens como o Profundo. O Profundo ele é um personagem extremamente babaca. E, ao mesmo tempo, você consegue gostar dele, sabe? Você consegue ter alguma empatia com ele. Mas esse que é a grande sacada de The Boys. Ela é uma série como todos os outros super-heróis, com lutas entre super-heróis, com cenas clichês, ela tem tudo isso. Mas a linguagem dela é diferente, é uma linguagem mais violenta, uma linguagem mais séria, ao mesmo tempo que tem sim um alívio cômico, não perde assim tanto. Mas é uma série completamente diferente dos outros nesse gênero, né? Assim, The Boys tem muitas qualidades, eu acho. Acho que de todas as séries aí de super-heróis, de filmes, ele tem muitas qualidades. Ele é, sim, eu acho, bastante original, apesar da premissa já ter sido explorada, ele faz de uma forma diferente, a série é muito divertida, mas, bom, a gente tem alguns problemas, sim. E eu não sei, eu tava muito animado pra essa segunda temporada, eu assisti, eu curti ela, mas eu não sei, teve uns pontos que me deixaram um pouco decepcionado, eu vou ter que ser bem sincero quanto a isso. Mas será que assim, eu também fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas assim da segunda temporada, mas se a gente comparar The Boys com qualquer série de super-herói de hoje em dia, qual série atual é melhor do que The Boys em super-heróis? Isso é verdade. Acho que não Qual tem. série aborda os temas que The Boys aborda? Os temas políticos, os temas sérios assim que The Boys aborda? Acho que realmente não tem. The Boys ela é uma série adulta e não tem nenhuma, assim, com essa força de super-heróis. The Boys é uma série que já tem 2 temporadas, mas já tem muitos fãs, né? Tipo, The Cara, Boys agradou quase todo falou mundo. agora que The Boys é uma série adulta. Será que The Boys é uma série adulta? Eu acho que The Boys é uma série adolescente com uma linguagem adulta. Mas é uma série adolescente, vamos falar a verdade. Tem esse Nada ponto. nossa, extremamente profundo, um tema assim que realmente vai a fundo, e não tem que ir. Eu acho que não é uma série que tem que abordar esses temas de forma profunda. Eu acho que ela tem que abordar esses temas, sim, acho ótimo que ela aborde, mas o foco não é esse. O foco da série realmente é mostrar os personagens, mostrar a própria violência que tem nesses personagens e na linguagem. Para mim, esse é o foco, que atrai muito mais os jovens, né? Somos nós. Isso com certeza, assim. E não há dúvidas, eu acho que o público-alvo dessa série realmente é os jovens adultos, eu vou fazer. Apesar de ela ter uma classificação mais 18, ela realmente aborda temas bem que vão agradar mais aos jovens, né? Ela é uma série bastante divertida, é uma série que tem bastante violência, e realmente ela não aborda temas extremamente profundos, complexos, que dariam pra ela esse ar muito adulto. Acho que ela chega a abordar, eu acho que não é nem esse o ponto. Ela aborda, mas ela não se aprofunda em temas, mas não acho que precise também. Eu vi muita gente dizendo, né, que como que você aborda esse tema e não se aprofunda? Bom, ela não tem esse compromisso, ela faz um comentário breve e direto sobre o que ela acha sobre alguma coisa. Por exemplo, a questão das redes sociais está envolvido na série inteira, desde a primeira temporada, mas ela não vai a fundo, ela não precisa ser um dilema das redes, como saiu na Netflix agora, ela não precisa realmente causar uma reflexão sobre isso. Eu acho interessante que ela toque nesse assunto. Que filme de super-herói, que série de super-herói que está tocando nesses assuntos tão delicados hoje em dia? São pouquíssimos, né? Que série, que filme que faz isso?
Então acho super interessante que ela toque, pelo menos. Com certeza. E é legal que ela aborda, mas acho que também isso não deixa a série lenta, não deixa a série. Ela não deixa de ser divertida por causa disso. E, bom, ela tem muitos fãs agora, então com certeza tá agradando as pessoas e a comunidade aí tá curtindo bastante. E realmente, eu acho que The Boys é. The Boys é único, né? Eu acho que Mas é único. não tem que. Como você mesmo disse, que outra série é assim. Então. Eu acho que ela consegue agradar e nas próximas temporadas aí, com certeza eu acho que a gente vai ter, não sei, eu tô ansioso, eu acho que na próxima terceira temporada que já foi confirmado algumas coisas, tem heróis novos aí bacana, não sei, mas eu tô ansioso, eu acho que a terceira vai ser bem melhor que a segunda, eu tô confiante. O que que tu acha? Eu acho que sim, a terceira temporada ela vem para responder muitas dúvidas que a gente tem, mas não acho que seja uma temporada. Por exemplo, eu acho que a segunda temporada já deu um fechamento para a maioria dos personagens. Tem questões que ficaram ali no ar, mas eu acho que a maioria dos assuntos teve um fechamento, sabe? Os personagens têm um destino, eles têm até um clima, né, de fim de temporada mesmo. Você até fala, caramba, podia ter fechado aqui a série. Mas não que, obviamente, acho que teremos mais, sei lá, 5 temporadas que seja. Mas eu achei que poderia ter terminado aí, tá ligado? Tipo, se terminasse aí eu não ficaria chateado, sabe? Acho que teve um fechamento legal. Sim, a primeira temporada ela teve. Ela foi bem fechadinha, mas ela teve aquele final que. É um Apesar de ela ter. cliffhanger, né? Muito bem feito. A primeira temporada ela deixou aquele cliffhangerzinho no final ali com o Homelander, o Butcher, mas ela foi bem fechadinha. Assim, você não teve nenhuma ponta O solta. pessoal que está assistindo a gente que não é bilíngue como você, o que é um cliffhanger? Você pode Ah, me explicar? claro, explicarei. Um cliffhanger é basicamente um termo, um jargão que é utilizado para explicar, por exemplo, uma série ou um filme, ela acaba de uma maneira que chama muita atenção, que é muito inesperada e que deixa algo faltando ali para uma continuação. E isso é um Uma cliffhanger. isca, é uma isca, quase que uma isca para a próxima temporada, para o próximo filme, né? Ele te deixa uma pulguinha atrás da orelha para o que vem por aí, entendeu? Exatamente. E no caso, eu não vou dar spoilers para quem não viu a primeira temporada, mas a primeira temporada tem um cliffhanger muito bom. Isso, muito bom. E que não se apoia em deixar muitas pontas soltas, né? Ele não deixa um monte de coisa faltando na série, a série é bem fechadinha a primeira temporada, mas ele tem algo ali no final que te deixa muito curioso pro que aconteceria na segunda temporada. É. E. Pode Eu ia falar. perguntar aqui pro nosso chat quem já assistiu The Boys e quem não assistiu The Boys. Deixa aí no chat pra gente ver. E falando no chat, a gente tem umas perguntas aqui. A gente teve uma pergunta falando se o herói é humanizado na Qual série. deles? Eu não entendi também bem a pergunta, mas eu acho que isso é bastante abordado na série. Bom, não sabendo exatamente a que herói é a pergunta, mas acho que sim, é muito abordada essa. Inclusive um dos pilares da série, eu acho, essa humanização dos heróis, né? Tanto de heróis menos poderosos aí, como até o profundo, né? A gente vê os problemas, como um herói pode ser um criminoso, como um herói pode fazer coisas ruins, do profundo, o A-Train, e até do Homelander, que é um herói super poderoso, que é o equivalente aí do Superman, né? Exatamente. E fica até um questionamento, né? Quando a gente fala de humanização dos personagens, a gente pensa em deixar os personagens mais fáceis de assim você se colocar no lugar deles. Mas nesse caso de The Boys, humanização, você pensa um humano com poderes. Será que ele seria de todo bom? Eu acho que esse que é o grande questionamento da série. Se você tivesse poderes, você seria bom? E a série mostra o contrário. Porque é um ou outro super-herói ali que tem poderes que realmente é um super-herói. A maioria deles é um super-vilão disfarçado de super-herói, né? Porque é Sim, basicamente isso, né? não, isso acontece demais na série. A gente tem pouquíssimos realmente heróis que eles estão ali pra fazer o bom, né? Eles parece que não tem. Principalmente você pega dentro do set, que é pra ser, em teoria, o equivalente à Liga da Justiça ali, do grupo de heróis principal. Principalmente na primeira temporada, onde você tem os heróis mais originais, né? Nenhum deles ali tá muito pra fazer o bem, né? A gente vê todo o lado ruim dos heróis, a gente vê isso Só a bem Starlight, né? literalmente. A luz Realmente, escura. ela acaba até substituindo o antigo herói, que é o Faixa de Luz, que também é bastante importante para a história. Ela tá ali que ela tem realmente esse sentimento de querer fazer o bem. E isso, bom, é que eu não quero trazer muitos spoilers da série também, mas ela é essencial, assim. E é exatamente esse sentimento dela que começa a trazer à tona todos os problemas que os heróis têm nessa série.
Sim, eu acho que ela leva vários questionamentos, né? Porque ela dá a nossa visão do set, né? Quando a gente começa a série, a gente vê o set como a Liga da Justiça mesmo. A gente não vê eles como vilões. No começo da série a gente acha que são todos heróis. E ela também, ela vem com essa inocência, né? A gente acompanha ela junto como se fosse um espectador mesmo, mas a gente se põe no lugar dela, né? E logo de cara ela já, vamos dizer assim, não já percebe que não tem nada a ver com o que ela esperava, né? Que definitivamente não tem nada a ver com o que ela esperava. Com certeza. Inclusive é uma sequência bem pesada da primeira temporada, onde isso acontece. E você vê, na verdade, que a quantidade de podridão que tem por trás do set. E pra quem não sabe, na verdade, o ponto central dessa série é que existe uma empresa, né, que controla todos esses super-heróis e que ela é meio que dona dos direitos deles, que chama VOT, né? E essa empresa é muito importante porque acaba que todos esses super-heróis eles não estão lá pra salvar o mundo, eles estão lá pra gerar lucro pra essa empresa. Então, esses super-heróis na série, eles fazem filmes, eles fazem campanhas publicitárias enormes, eles entram São pro celebridades. exército. São celebridades, né? Exato, eles são equivalentes a celebridades. E tudo ali está envolvido em torno do dinheiro, né? Tudo está girando em A, torno disso. a questão do filme, a questão das redes sociais, isso tudo é muito bem abordado na série. Os personagens, os heróis, eles são celebridades. Então eles têm Instagram, eles estão fazendo live, que nem a gente, assim, eles estão fazendo live entre eles estão fazendo live resgatando um civil. Então isso é muito bem abordado na série, acho que é o grande diferencial da série, é justamente esse. E aí eu trago de novo aquela pergunta, né, que eu fiz. Que outra série consegue fazer isso hoje em dia, de super-herói? Para mim, a The Boys é a grande diferencial dela é esse. Ela consegue trazer os super-heróis para o mundo real, sem ser de uma forma clichê, sem ser de uma forma chata, e ainda consegue misturar tudo isso com uma linguagem extremamente adulta e que, ao mesmo tempo, consegue ter os seus alívios cômicos, não fica chato, é bem dinâmico. Por isso que eu gosto muito de The Boys e recomendo para quem ainda não assistiu, né? Para quem assistiu já sabe, né? É ótimo. Mas para quem ainda não assistiu, eu recomendo demais também. Sim, realmente uma série ótima. Bom, apesar da. Eu tenho coisas favoritas da primeira temporada, mas tem ótimas coisas também na segunda temporada. Eu acho que ela trouxe. Tem cenas muito boas da segunda temporada. Tem. Assim, The Boys é sempre bom, é o que eu falo. Se é The Boys, é sempre The Boys. Eu acho que não tem como fugir Em The Boys eu disso. confio. Em The Boys eu confio. Exato. Mesmo a segunda temporada deixando a desejar em alguns fatores, ela ainda é muito boa, é muito divertida, a gente tem umas cenas muito boas. Tem algumas coisas que eu não concordo, que eu já falei sobre a série, que eu não concordo tanto. Eu acho que teve algumas decisões, principalmente quanto à morte de alguns personagens. Eu não vou falar qual aqui pra não dar o spoiler, Sim. mas a gente tem mortes que eu achei totalmente desnecessárias, assim. E inclusive, tem personagens que eles estão sendo praticamente arrastados nas séries que eles não precisavam mais estar lá, sabe? Então, eu acho muito interessante. E, assim, eu não concordo, mas a série ainda continua sendo muito boa. Eu acho que esse é o grande problema da segunda temporada, né? Como a gente tinha dito, são tantos personagens, mas ao mesmo tempo são bons personagens que às vezes são não utilizados, literalmente, né? Tem personagens que aparecem em um, dois episódios e poderiam roubar a cena. A gente tem a questão de personagens poderosíssimos, que você fala, caramba, esse personagem aqui vai chegar e vai bater de frente com o Homelander. E às vezes ele simplesmente some, apareceu no meio da temporada e simplesmente some. Quem já assistiu entendeu o que eu estou falando, mas infelizmente acontece muito na segunda temporada. Acho que a segunda temporada, como eu disse, trouxe temas relevantes para a série, acho isso importante, a gente debater a questão de redes sociais, a gente debater racismo, a gente debater temas que são importantes. Agora, que ela tem muito mais falhas em questão narrativa do que a primeira é um fato. Não tem nem o que discutir. Talvez ela seja maior, mas para mim não é melhor. Isso faz sentido. Ela aborda realmente muitos personagens, tem muito personagem novo na segunda temporada. Tem alguns que eu gostei bastante, mas de maneira geral. Bom, a Stormfront aí, que é a personagem nova da segunda temporada. Para mim, a melhor personagem da série, tá aqui. Para Sim, mim, ela e o Homelander são os melhores personagens da série.
Ela é muito polêmica, ela é muito polêmica, é uma personagem muito polêmica, mas que dentro da série ela também aborda os temas da polêmica, né? Ela em si é muito polêmica dentro da série, ela gera revolta, ela incita as pessoas a essas revoltas. Então isso eu acho bastante interessante Pra dessa. mim, ela é o motor da série. Ela é o motor da Ah, série. Porque a personagem que faz a série andar em questão de polêmica, de briga, ela tá sempre ali. E ela que deu esse lado político para a segunda temporada. Ela que chegou dando esse lado político, até com uma questão, para quem não assistiu a série, isso é um pequeno spoiler, não é um grande spoiler, mas é uma personagem que defende, por exemplo, a supremacia branca. E em pleno 2020, isso é um absurdo e ela consegue convencer as pessoas. E isso só mostra, só evidencia como as redes sociais deixam a gente em bolhas, né? E a personagem da Tempesta está justamente para fazer isso, para mostrar que o que ela fala, as pessoas ouvem se tiver numa bolha. E isso é muito perigoso, né? Acho que a internet, até entrando em outra discussão, né, saindo um pouco de The Boys, a internet causa, né, isso, é um perigo. Você tem vários grupos, você fica cada vez mais nichado, o algoritmo te recomenda cada vez mais coisas de que só você gosta e você não tem a opinião do outro lado, o ponto de vista do outro lado. Isso é perigosíssimo, né? eu tenho que concordar bastante. E a Stormfront, né, a Tempesta, que é o nome dela na série em português, ela traz isso, e o mais interessante é que você vê o quanto ela. Todos os heróis eles mentem, assim, todos os heróis eles mentem pro público, eles mentem pra mídia, a VOT em si mente. Inclusive, toda a conspiração da VOT é muito importante pra mim, pra trama da série. E é muito interessante ver como a Tempesta ela consegue incitar isso nas pessoas que seguem ela, né? E as ideias horrendas, assim. Nossa, é muito louco como eles abordam isso na série. E, de novo, outra série de super-herói abordando temas que não são comumente abordados, assim. Ninguém aborda como, que nem você falou, Sim. redes sociais influenciam as pessoas. Então, Justamente a Tempesta, né? É por isso que eu acho que, pra mim, a melhor personagem de The Boys é a Tempesta. Mais até do que o Homelander, porque o Homelander, apesar da postura que ele passa, essa questão de. Cara, é quase toda vez que ele aparece na cena, você fala, ele vai matar alguém. Mas, pra mim, a Tempesta, por ela trazer esse lado político, eu acho que ela é a personagem mais importante da série até aqui. É a personagem chave. Foi o que fez The Boys tomar essa proporção. Acho que até justamente tá num hype maior agora por causa de personagens como ela. Entendeu? sim, com certeza. Meu personagem favorito ainda é o Homelander. Eu acho ele muito impactante. Como você disse, assim que ele entra na cena, parece que ele vai matar todo mundo. Você tem medo dele, você tem medo genuíno. Ele é um personagem, pra mim o ator é ótimo. Ele traz. Não, Merece, aquela atuação dele. Não, aquela atuação dele, para quem viu a série, a última cena dele com o garoto, com o Ryan, o filho dele, que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa, né? Aquele momento, para mim, ele roubou a cena. Aquele momento, se fosse assim, uma cena que você escolhe para The Boys em questão de atuação, para mim é aquela cena. Maravilhosa. sem dúvida. O ator do. Tomando uma aguinha, se refrescando, Sim, dá até uma tomando uma tossida. fresca para quem assistiu a série. Referências. Não, mas eu acho que. Eu esqueci o nome do ator do Homelander. Como é que é mesmo? Anthony Starr. Isso, o Anthony ele é ótimo, ele tá ótimo nessa série. Pra mim ele merecia o Emmy, a gente até fez um post brincando disso no Insta, mas é verdade, ele tá ótimo na série. Vou aqui pro Anthony Starr agora. Foca a câmera em mim que eu vou falar aqui diretamente pro Anthony Starr. Anthony Starr, você tá vendo esse vídeo? Por favor, curte o nosso post, por favor. Você pode curtir o nosso post lá. A gente fez o post, marcou você. Curte o post, por Explica favor. aí, pô, pra quem não entende. A gente fez um post no Instagram e marcou o ator que faz o Homelander e ficou esperando para ver se ele ia dar a curtida. Várias pessoas também marcaram ele nos comentários e infelizmente ele não viu. Mas se vocês quiserem, se vocês fizerem muita força, quem sabe ele não vê. Vai lá no nosso último post e marca ele adoidado. Vamos ver. Se ele responder, né? Sim, e é muito interessante porque esse ator ele tava compartilhando muita coisa de brasileiros, né? Nos stories dele, ele tava bastante engajado assim com o público dele. Ah, o elenco de The Boys é Não, demais. são ótimos, são Muito ótimos. bons. Eu Acho sigo, que os atores roubam a cena também. sim, eu sigo eles todos no Instagram, eles são ótimos, parecem muito divertidos e, nossa, assim, o elenco é muito bom. Eu não sei se tem, são poucos personagens assim são poucos atores que você vê de personagens que você fala, é meio, né? Porque os principais, pelo menos, todos são muito bons, os papéis são muito bons.
E como a gente disse, é até difícil, né? Porque a gente fala tanto de filmes super-heróis, fala de Fórmula Marvel, todas essas coisas. E quando você vê realmente atuações surpreendentes, principalmente em séries, né? Que é mais difícil série. Às vezes a gente é meio deixado de lado, principalmente em questão Marvel, DC. A gente teve algumas boas, mas no geral foi meio deixado de lado. Então realmente veio pra ficar The Boys, eu acho. Eu acho assim, você falou da Fórmula Marvel, comparando, por exemplo, uma série como The Boys, que é uma série de super-herói, ainda é uma série de super-herói, se você comparar com os filmes da Marvel, óbvio que os filmes da Marvel, por todos os anos que eles vêm fazendo essa forma, por todos os filmes que eles vêm construindo ao longo desses quase hoje, acho que 12 anos, né, de Marvel Studios, eu acho que realmente não tem como comparar, né? A proporção é muito maior. Mas ao mesmo tempo eu acho que a Fórmula Marvel, acho que a gente pode até entrar mais nesse assunto, mas para mim a Fórmula Marvel já saturou bastante e talvez esses filmes adultos, assim, esses filmes com temas mais sérios, filmes e séries, né, como The Boys, como Logan, como Joker, né, que fez um baita de um sucesso, talvez seja uma nova tendência. Acho que a Marvel já está de olho nisso. Acho que a Marvel já tem, por exemplo, filmes como Blade anunciados. Acho que ela já está de olho nisso. Mas, ao mesmo tempo, falta, né? Você tem uns filmes muito parecidos, né? A questão da Fórmula Marvel aí, né? Para quem não sabe, a Fórmula Marvel, a gente diz porque parece que todo filme segue uma fórmula, né? Uma receita, e aí ficam muito parecidos, né? Claro que tem filmes como Pantera Negra, Guardiões da Galáxia 2, 1, Capitão América, Soldado Invernal, tem filmes que são muito diferentes, né? Mas eles acabam caindo num clichê, querendo ou não, né? A maioria. Sim, com certeza. Isso acho que é a maior problemática da Marvel hoje nos cinemas. A DC, ela acaba sendo mais corajosa, eu acho que a DC ela acaba sendo mais corajosa, ela acaba fazendo produções mais diferentes. A gente até já abordou isso num vídeo aqui do YouTube, no nosso vídeo de Marvel vs DC. Luiz, você tá ferrado. Agora vamos chamar a gente de DCzete. Vamos falar, ai, eles são contra a Marvel. Eles são contra a Marvel. Olha o que eles estão falando. Ó, gente, calma, tá? Eu amo a Marvel com todo o meu corpo. Chorei no cinema quando vi o Homem de Ferro morrendo, entendeu? Ops, spoiler, brincadeira. Já lançou faz tempo, né, gente? Mas, Não conta mais. pô, não tem nem como dizer, né? Eu amo Marvel, mas eu acho que a DC ela arrisca muito mais e isso me interessa muito mais. Eu quero ver coisas diferentes. Acho que o gênero do super-herói, como a gente já começou a live falando disso, eu acho que o gênero do super-herói está se saturando. Então eu quero ver coisas diferentes. Eu quero ver The Boys, eu quero ver Joker, eu quero ver esse tipo de filme. Pantera Negra, eu quero ver filmes assim. Com certeza. E eu não acho problema algum filme ter algo da Fórmula Marvel, porque querendo ou não, ela funcionou por muitos anos. O Sim. problema é a forma como todo filme era idêntico, quase todo filme, né? A Exato, linguagem. exato. O problema é a linguagem. A gente. E sei lá, você tem filmes, por exemplo, como você mesmo disse, Pantera Negra, é um filme ótimo, é muito bem desenvolvido o personagem. Até se você for olhar em fórmula, em tipo estrutura narrativa, é um pouco Fórmula Marvel, mas ele tem linguagem, é Sim. diferente, é um filme autoral, é um filme único, é diferente. Você percebe isso? Os próprios filmes do James Gunn, que agora vai até dirigir Esquadrão Suicida 2, né? Ele fez Guardiões da Galáxia 1 e 2 e ele seguiu a Fórmula Marvel, mas a linguagem é dele. O filme é a cara do James Gunn, entendeu? Exato. Oh, perdão. Não, eu acho que assim, a câmera. O que vocês acham, gente? A câmera tem que ficar fixa nos dois ou quando muda, quando alguém fica falando, muda? O que vocês acham? O que vocês preferem? Deixa aí no chat, gente. Quero entrar. Comenta aí, comenta aí. Ou talvez só marcar na cara, for pra cara de alguém se a pessoa tá falando bastante. Não sei, estamos aprendendo, né? É a primeira vez que a Deixa gente eu ver faz mesmo. live. Ah, Mas se mas vocês estiverem gostando, vou falar de novo, hein? Deixa o like, porque assim a gente sabe se vocês estão gostando ou não. Como é que eu por vou saber se favor. vocês estão gostando ou não? Então deixa o like, todo mundo que tiver aí, deixa o like se gostou, se não gostou, pode dar dislike. Mas a gente quer saber o feedback de vocês, né? Exato, a gente quer saber o que vocês curtiram. É a primeira vez que a gente faz esse formato. Talvez ele venha pra ficar, espero que sim. A gente Exatamente. curte. A gente curte bastante conversar sobre cultura pop, sempre foi o ponto do Sala, né? Mudando levemente de assunto aqui, mas trazendo para a live. E
Sei lá, é algo que a gente sempre quis fazer, ter uma conversa mais direta. A gente já pensou em diversos formatos para trazer. A gente estava trazendo um formato para o YouTube agora que a gente até achava legal fazer, mas ele dá muito trabalho e a gente acha que a gente não pode ser tão livre nele. E talvez fazer lives e trazer conversas mais próximas mais frequentemente seja da hora. Então, se vocês curtirem, por favor, dê a nossa opinião. Dê a nossa não, dê a sua opinião pra gente. E, bom, a gente quer saber se vocês curtem. Ah, com certeza já tem gente aí xingando a gente, falando, não, porque eu prefiro muito mais os vídeos, cadê os vídeos? Joneiro e Luiz, cadê os vídeos? Calma, gente, Sim. se quiser, a gente vai ver o que vai acontecer com isso, é um teste, a gente está testando. Muito provavelmente, vocês devem ter estranhado, assim, no começo, a gente também estranhou, e aqui é uma conversa, como o Luiz falou, não tem muito um assunto definido, a gente começa falando de The Boys, pode sair para Marvel, DC, pode sair para próprio canal, então é uma conversa mesmo, entendeu? E a partir disso a gente pega um assunto e sai falando, vai ser isso. É, com certeza. E cada vez vai melhorar. Ah, pelo que eu tô vendo aqui pelo chat, o pessoal tá gostando da dinâmica de mudar a câmera aí, de alternar entre as câmeras. Acho que ninguém reclamou, então, bom, vamos continuar do jeito que tá. Então vamos continuar. Como que vai reclamar, né? Focando nesses dois rostinhos maravilhosos Não aqui, não é, tem. não, é difícil, é difícil. Mas voltando ao assunto que a gente estava falando, a gente estava falando de Fórmula Marvel, de tudo isso. E uma coisa que eu acho interessante, agora a Marvel vai começar a produzir séries do MCU, né? Do mesmo universo dos Vingadores, de todos os filmes grandes aí. E eu não sei, tô curioso. Curioso eu tô, eu não posso falar. Curioso eu tô, mas eu tenho um pouco de medo também. Eu sei que você é mais receoso que eu. Eu vi o trailer de WandaVision, apesar de parecer, apesar de Bom que ele trailer. Bom trailer. é, o trailer é muito bom, apesar de ele parecer que tem coisas ali que talvez seja Fórmula Marvel, talvez seja mais do mesmo, mas eu já achei um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Com certeza vai ter coisa nova, então. Eu tenho um pouco de medo da Marvel, esse que é o problema. Eu acho que a Marvel, ela me enganou muitas vezes. Ela, por exemplo, na questão do filme do Doutor Estranho, eu sei que muita gente aí que tá ouvindo a gente falou, pô, eu adoro o Doutor Estranho, acho um filmaço. Pra mim, não era o que eu esperava. Eu não acho o filme em si ruim, mas eu esperava um filme muito mais sério, muito o que o trailer prometeu, né? O que o próprio diretor prometeu. E ele acabou saindo insatisfeito, né, com o resultado do filme. Inclusive, ele ia dirigir o segundo, eu esqueci o nome do diretor, mas ele ia dirigir o segundo filme e acabou saindo justamente por divergências criativas, porque ele tentou fazer aquele filme no primeiro, não conseguiu. Tentou fazer no segundo, não conseguiu. Então a Marvel tem isso também, ela quer controlar um pouco os diretores demais, enquanto a DC dá até liberdade demais. Eu acho que deveria dar um pouco de menos de verdade. Eu acho que tem que sim ter uma estrutura narrativa. Não pode também, faz o seu filme aí e cada um fala Sim. uma coisa, cada filme é de um jeito, cada filme tem uma linguagem, fica um pouco complicado também, né? É, Você sai de um isso. Tarzan e de repente tem um Joker. É um pouco distoante, né? Apesar de que são dois filmes ótimos, mas eu acho que esse é um problema realmente da DC. Ela tira pra todo lado, às vezes sai ótima, sai Shazam, que é um filme que eu curti muito, muito divertido, um filme mais infantil, mas que é muito bom pra toda a família. O filme é engraçado, o filme tem cenas ótimas. E um filme como Joker, que é um filme pesado, adulto, mas também é um filme muito bom, com uma atuação ótima. E, bom, e você tem desastres aí que a DC já teve, famoso Esquadrão Suicida, né, entre outros aí. Não vamos nem Então, falar de Batman vs Superman, senão essa live não acaba hoje. Vai ter gente aí nos comentários xingando. Se a gente falar de Liga da Justiça também, sei que vai ter gente xingando. Então vamos falar de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é uma porcaria, todo mundo sabe. acho que É tem uma menos fãs aí. talvez até. Não vou dizer que foi um dos piores filmes de super-herói que eu já assisti, porque eu já assisti muito filme de super-herói muito ruim. Mas até porque os primeiros 30 minutos, pelo menos pra mim, os primeiros 30 minutos de Esquadrão Suicida são ótimos. Eu gosto muito. Ah, são ótimos. Eu acho que muitos filmes começam muito bem e acabam acabando mal. Então, ou às vezes no meio já desanda, mas Esquadrão. Você tá falando de Esquadrão Suicida, né? Só pra não. Esquadrão Ah, Suicida. tá. Esquadrão Suicida eu também concordo, o começo dele. Parece que o filme tem muito promissor, mas uma coisa boa de Esquadrão Suicida eu vou aqui pra defender é a trilha sonora. O filme tem uma trilha sonora muito boa. Isso é inegável, isso é inegável. Figurino, maquiagem chegou a ganhar Oscar, né? Sim, apesar de eu acho da péssima escolha visual de alguns personagens, a maquiagem em si é muito bem feita, foi muito bem executada e a trilha sonora é impecável. A maquiagem do crocodilo. Não, muita gente fala, eu acho incrível. Eu acho bem mal feito, para falar a verdade. Sim. Por mim, eu não sou um defensor de CGI. Aliás, isso é outra discussão muito interessante, né? CGI ou maquiagem? O que vocês preferem? Deixa aí também nos comentários.
Mas, cara, eu acho assim, eu não sou muito fã de maquiagem, mas na questão do Crocodilo, por ele ser um personagem que nos quadrinhos é um personagem enorme, não faria muito sentido você colocar maquiagem, não ficou tão ameaçador. Pra mim ficou até meio cartunesco demais, ficou bobo, sabe? Eu não senti ameaçado pelo Crocodilo em nenhum momento. Sim, nesse caso do Esquadrão Suicida, eu tenho que concordar, eu achei o Crocodilo, não sei, não foi uma decisão muito boa. Eu Pô, acho que né? Tosco, Foi tosco, foi tosco. Eles escolheram. Talvez existissem possibilidades da maquiagem que ficasse melhor, mas da forma como eles escolheram abordar, eu não acho que tenha O funcionado. problema não é nem a maquiagem, né? O problema, tipo, você vê que, pô, a maquiagem é um trabalho maravilhoso. Só que o problema é o fato deles terem escolhido maquiagem pra esse personagem. Acho que não combina, cara. Sim. Não É, é uma maquiagem que faz não, sentido, assim, você botar maquiagem. não Faz foi um trabalho ameaçador. grande mesmo, de CGI, né? Sim, com a capacidade que o filme tinha de fazer CGI, eu acho que nesse foi bem mal valorizado, assim. A gente tem. Não, não, pode falar, desculpa. Não, a gente tem ótimas CGIs no cinema aí, então, muitas vezes, por exemplo, eu defendo muito CGI, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis, aqui fugindo um pouco do assunto, mais rápido de falar, a maquiagem clássica do Senhor dos Anéis é ótima, muitos os fãs amam, dos orcs, tudo muito bem Eu feito. prefiro a maquiagem dos orcs do que o CGI que fizeram em O Hobbit. Pra mim, a maquiagem do Senhor dos Anéis é muito melhor. Sim, ela dá aquela cena grotesca, né, que os orcs têm. Exato. E esse Essa é é a o, palavra. e esse é o problema, só que nesse caso, o CGI era meio que tem coisas que, infelizmente, apesar da maquiagem ser ótima, adoro efeitos práticos, acho muito bom, inclusive no terror, mas tem coisas que é impossível você fazer com efeito prático, que só com computação gráfica você consegue. Eu fico Então, pensando até no caso que vai ter o Rei Tubarão no próximo filme do Esquadrão Suicida. O Rei Tubarão vai ser feito em CGI. impossível Entendeu? não ser, né? Eu acho que. Exato. Então, eu acho que. Por isso que eu acho que o Crocodilo também deveria ter entrado nisso. Ele não tem a cara de crocodilo, ele parece um humano meio réptil, é esquisito. Não funciona, não funciona. Ó, a gente tem umas pessoas aqui falando que eles preferem sim maquiagem do que CGI, aí tem um pessoal falando que prefere. Também falando que tiraria a maquiagem do crocodilo e colocaria CGI, então concordando com a gente. Olha aí. Mas pode discordar também. Quem quiser discordar, pode mandar no chat aí que a gente lê também. O Murilo falou, Esquadrão Suicida tem uma apresentação de personagens perfeita, mas dizendo horrores. Com certeza. Eu acho Concordo. o começo do filme... Pra mim, pô, aquele começo é maravilhoso. Sim, o começo ele apresenta muito bem os personagens, a intenção do filme... Me parece que perde ali, dá uns 20 minutos de filme, já começa a desandar Depois acabou. Depois não tem como defender. Sim. Pode até falar, alguns personagens estão muito bem interpretados. Concordo, mas o filme é uma porcaria. O filme não tem como defender, tá? Se tiver alguém no chat aí querendo defender, pode defender também. Mas o filme é uma porcaria pra mim. Eu vou falar, mas depois disso teve Aves de Rapina, do mesmo universo aí. E Aves de Rapina foi um filme que eu gostei. Apesar de algumas críticas que eu tenho quanto a ele, eu gostei. Muita gente caiu em cima na época que o filme saiu, eu não entendi bem porquê. Talvez por causa do legado de Esquadrão Suicida, mas o filme... É exatamente o motivo, Luiz. Você quer saber mesmo? Não Fala sei aí. se essa live a gente pode falar esse tipo de coisa. Mas nerd chato. É nerd chato, cara. Entendeu? Tem um pessoal na comunidade nerd que é chato, cara. Vocês são chatos. Brincadeira. Não sei se vocês são chatos, eu espero que não. Mas tem um pessoal na comunidade nerd que estraga os filmes, cara. Estraga os filmes. Ficou boicotando porque o filme só tinha mulher. Ficou boicotando porque o filme era dirigido para uma mulher. Então, assim, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. O filme é bom, não é maravilhoso, mas eu faço questão de elogiar só porque tem tanta gente chata reclamando desse filme que eu comecei a gostar mais desse filme. Exato. Não tem muito o que discordar, é exatamente isso. Infelizmente as pessoas... Eu não sei qual é o problema das pessoas e a gente tem coisas como essa. Esse filme, assim, é muito divertido. Eu acho que o único problema com ele é a forma como a Arlequina... Eu gostei muito... Uma coisa que eu gostei muito de Aves de Rapina é que toda a violência que acontece no filme, ela é sempre apresentada com muitas cores, de uma forma alegre, porque é a forma como a Arlequina vê o mundo. E eu achei isso muito legal, tanto naquela cena onde ela entra na delegacia, que ela sai atirando, sai tinta, sai fumaça, tipo, bem colorida, confete. E é bonito de ver, além da fotografia ficar bem bonita, é legal entender isso, que é a cabeça do personagem. Mas do final o filme começa a ficar violento e perde esse... Acho que essa é a minha maior crítica de Aves de Rapina. Além de ter muitos personagens e às vezes
Tem muitos centros ali na história que não são bem desenvolvidos, mas esse foi um bagulho que eu não gostei. Eu acho que eles deviam ter segurado essa premissa até o final e mantido essa ideia de que a Arlequina tem essa cabeça de criança, parece, quanto à violência, quanto à criminalidade. Eu concordo. Para mim, eu tenho uma impressão que, se esse fosse um filme da Marvel, eu diria que a Marvel atrapalhou o filme. Porque tenho a impressão que ela tinha uma ideia na cabeça, ela tinha uma linguagem que ela queria seguir, e parece que da metade para o final do filme ela desistiu disso. Ela falou, não, acho que é por aqui não vai funcionar. E fiquei muito triste, porque o começo do filme é muito bom. Para mim, a de Sim. Rapina, do começo para metade ali, é um filmaço mesmo, assim, tava me divertindo muito, acho que a Arlequina é uma ótima protagonista, ela tinha muitas dúvidas, né, caramba, mas a Arlequina vai conseguir segurar um filme? Pra mim, ela é uma baita de uma protagonista, ela carregou o filme nas costas, eu só Sim. acho que depois do meio do filme se perdeu. É. E, bom, a Margaret Robbie é uma ótima atriz. Ótima, ótima. A gente, inclusive no Esquadrão Suicida, eu acho que dos pontos do filme, ela é uma das que segura, assim, segura algo no filme, ela que segura, porque é a personagem da Will Arlequina. Smith também, né, Will É, Smith. sim, Will Smith, não. Will Smith é Will Smith. Não dá pra negar, ele já tem muito nome também. Mas a Margaret Robbie, ela segura, ela é uma ótima atriz, ela tem ótimos filmes, na verdade. E quem critica não sabe de nada, eu vou falando. Porque. Bom, mas fica só para quem tá vendo a live aqui, tem um filme dela que se chama Eutônia. O filme foi até pro Oscar um tempo atrás, mas pouca gente conhece. É um baita filme. Assistam esse filme, muito bom. Já assistiu, Luiz? Não, não, nunca assisti esse filme. Não conheço, pra ser sincero, vou anotar. Depois a gente fala sobre, eu vou assistir sim, curti. Baita filme. E, ó, a gente teve aqui um comentário sobre Aves de Rapina, do Geraldo Moreira. Gostei de Aves de Rapina, só achei o filme um pouco curto demais. Queria que desenvolvesse um pouco mais o Máscara Negra porque o Will McGregor estava impecável. Bom, o Will McGregor é impecável. Não tem muito o que falar sobre isso. Impecável mesmo. Maravilhoso. Eu achei que ele estava muito bem também no papel. Achei que o final que deram para ele, sem spoilers também, é muito fraco, né? Tipo, é um personagem tão ameaçador, tão forte, né? E de repente se perde, assim, já descarta. Acho que não gostei muito do final que deram para ele, não gostei do plano dele, não É. gostei de como as facilidades narrativas que a Arlequina tem nesse filme são, acho que, o maior problema. Essa é a grande chave. Você vê que tudo que aparece na frente dela, ela resolve assim, muito fácil, entendeu? Ela tem os obstáculos e de repente em 15 minutos ela já resolveu tudo e não tem problema nenhum, porque é isso, sabe? Acho que até a cena da delegacia que você falou, né? Sim, sim. Poxa, ela sai matando todo mundo com uma facilidade, não tem nada. É linda, visualmente eu acho maravilhosa. Só que acho que também falta a questão de ter um obstáculo, né? Esse filme não tem um grande obstáculo, né? Eu acho que isso faltou, faltou a direção segurar, tipo, eu não sei, eu não vou falar contra o roteiro, mas principalmente que a direção segurar essas pontas soltas na narrativa. É, eu acho que faltou, o filme ele não é muito linear, assim, ele tem pontos muito bons, mas ele desanda em alguns quesitos específicos e realmente ele não segura, não sei, você não. Parece que é tudo muito fácil. Você não tem uma progressão bonitinha, você não tem esse desenvolvimento. E isso é um problema com vários filmes recentes, inclusive. The E Boys. com The Boys, exato, The Boys. As coisas acontecem e parece que todo mundo sabe o que vai acontecer, sabe? É muito fácil. Acho que esse é o problema. Você não tem uma real dificuldade, você não tem, ou você não tem algo que impacte, assim, sabe? Acho que esse é um dos principais problemas. Para mim, depois tem esse problema de irregularidade, né? Tem alguns episódios que o hype vai lá em cima e você fala, caraca, essa série é muito boa, e tem uns episódios que você fica aqui, né? Não sei porque eu tô assistindo, né? Podia estar fazendo outra coisa. Porque realmente, principalmente a segunda temporada de The Boys, né? Ela é muito irregular. Tem ótimos episódios e péssimos episódios. Pra mim é meio que por aí, sabe? Sim, com certeza. Antes da gente voltar a falar de The Boys, só teve uma pergunta aqui que eu esqueci de ler, que é do João Henrique, que ele perguntou: gostaram do vilão de Aves de Rapina ser o Máscara Negra? O que você achou, João? Eu gostei. Eu acho que o Ian McGregor fez um baita trabalho. Eu achei que só descartaram ele de um jeito de idiota, assim. É um baita personagem, podia ter muito, muito mais envolvimento e ele é descartado logo no primeiro filme. Então, achei isso um pouco chato só. Sim, é um dos principais problemas com Aves de Rapina, mas isso me deixa um pouco feliz e um pouco, um pouco não, com bastante curiosidade sobre o próximo Esquadrão Suicida. Eles nem se deram o trabalho de chamar de Esquadrão Suicida 2.
Agora, se eu não me engano, o outro era o Esquadrão Suicida, esse é só Esquadrão Suicida, né? Não tem o, acho que essa é a diferença. Eu não tenho certeza, cara, mas acho que sim. É, eu Pode acho que ser. o nome é quase idêntico do primeiro, é basicamente. É quase fingindo que o primeiro não aconteceu, apesar de ser no mesmo universo, né? Na mesma sequência. Exatamente, Tati. É, se vocês souberem, escrevem aí, por favor, no chat, a gente lê e já descobre. Mas acho que são os principais problemas. Não problemas, na verdade, são os principais pontos positivos. Eles vão recuperar ali o que eles fizeram. Não sei, eu tô feliz, eu acho que é difícil eles errarem dessa vez. Principalmente depois de Joker, depois de Shazam. A DC tá indo num ponto. Tá indo numa sequência boa, depois de Aves de Rapina, eu acho que tem boas chances aí. Eu acho assim, a DC tá melhor do que a Marvel. Essa é a frase pra colocar no corte aqui da thumb, sabe? A É, DC sim, está sim. melhor que a Marvel. Mas eu acho que a DC tá melhor do que a Marvel em questão de conseguir fazer coisas novas. A Marvel, nos últimos anos, fez muitas coisas grandes, muitas coisas com a bilheteria absurda, incomparável assim, com a Marvel, com a DC. Mas eu acho que a DC está num caminho muito mais sólido em buscar uma linguagem diferente, em buscar filmes diferentes. Ela está sabendo explorar o gênero de super-herói de um jeito que a Marvel não sabe. Isso é um fato, né? É, isso é Então, inegável, inegável. para quem É, gosta da Marvel aí, não fica chateado com a não, gente. a gente gosta da Marvel, pô. A gente faz conteúdo da Marvel direto, a gente curte. O herói favorito do Joneno é o Homem-Aranha, é um dos meus favoritos também, eu Como adoro não Homem-Aranha. ser? Como não ser? Sim, Quem que é o herói favorito de vocês aí, chat? comenta aí no chat também, por favor. Qual é o herói favorito de vocês? Eu pessoalmente tenho vários, na verdade, que eu sou muito fã. Da DC eu curto muito Batman, eu sempre curti. Eu sei que o Joneno curte muito Superman, exato, não tem dúvida. Mas eu curto muito Batman da DC, sempre curti. Eu não sou muito de ler HQ, mas do Batman eu já li um pouquinho sim, curto bastante, é um personagem que eu acho muito bom. E da Marvel, se não é o meu favorito, o Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu acho que. Ah, não sei, é o Homem-Aranha, ele é muito bom, não dá. Qual o Ó, problema? O meu problema com o Batman, assim, eu adoro o Batman, acho um baita personagem, mas eu gosto muito mais dos personagens que circundam o Batman do que efetivamente o Batman. Eu gosto muito mais dos vilões do Batman, eu gosto muito mais dos heróis que ajudam ele, sei lá, o Asa Noturna, os outros Robins, a Batgirl, todo mundo que tá em volta do que efetivamente o Batman. sim, a DC tem vários personagens muito bons, na verdade. Tanto no cinema. A gente teve ótimos filmes. Pô, o Batman, quantos filmes ótimos do Batman a gente teve? Principalmente a grande trilogia do Cavaleiro das Trevas. Eu acho que. Ignorando o terceiro filme, os dois primeiros são muito bons. Eu falei ignorando o terceiro filme, porque a gente sabe que ele foi um pouco um desastre. Inclusive, outro É, tema aí importante do cinema, né? A gente teve. Tem sempre os terceiros filmes, são. Na maior parte dos casos, são os grandes problemas, né? Tirando com o Senhor dos Anéis. Que inclusive a gente é. fez um vídeo sobre isso. Se você não viu ainda, vai ver o nosso vídeo, porque a gente não vai falar disso aqui não, porque vai ver o nosso vídeo. Exato. Já tá o vídeo lá. É só você clicar no vídeo, mas depois da live, não Exato, clica não sai agora, por favor. lá. Inclusive a gente Já teve tem várias pessoas respondendo o herói favorito. Tivemos Homem de Ferro, e depois o chat. Homem-Aranha como segundo, Homem-Aranha, claro, Caramba. Thor, Capitão América, Homem-Aranha, Batman. Olha aí. Felipe Romano falou Batman é meu favorito. É, bastante gente gostando aí. Batman, Capitão América, Homem de Ferro e Homem-Aranha, acho que foram os que ganharam. Foram os com Justamente mais. porque a Marvel, você vê o Capitão América e o Homem de Ferro antigamente, não eram dos personagens mais badalados, né? Era o quê? Batman e Super-Homem. Sim, sim, com certeza. Porque eles sempre tiveram mais destaque no cinema, né? O cinema Sim. da DC antigamente era muito maior do que o da Marvel. A gente tinha, sei lá, Hulk sendo mais famoso do que. Inclusive, um dos que começou essa nova onda do cinema foi o Homem-Aranha do Aranha, Sam Raimi. X-Men. É, os X-Men, os X-Men e o Homem-Aranha do Sam Raimi foram os que E iniciaram um essa detalhe, onda. né? Começou assim, porque a Marvel na época, ó, momento histórica, momento história dos quadrinhos aqui para vocês. A Marvel na época estava falindo. A Marvel precisou vender os personagens dela, o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Homem-Aranha. Ela vendeu não porque, ai, que bonitinho, quero que façam filmes, porque ela ia falir. A Marvel ia falir. E Foi uma época bem vendeu o difícil. Homem-Aranha para a Sony. Oi? Foi uma época bem difícil pra Marvel essa. Pô, eu acho que assim, os quadrinhos, eles irem para o audiovisual foi o que salvou os quadrinhos, né? Acho que a DC até hoje mantém melhor do que a Marvel, geralmente, em questão mensal, né, de compras de quadrinhos, mas a Marvel realmente, se não tivesse vendido
o Homem-Aranha, os X-Men, que eram as grandes... As revistas que mais vendiam, né? O Homem-Aranha vendia pra caramba, X-Men vendia pra caramba, o Quarteto Fantástico vendia um pouco menos, mas ainda assim era, o primeiro grupo de super-heróis formado da Marvel, e você vendeu os direitos cinematográficos para, né, o Quarteto Fantástico e os X-Men para a Fox e o Homem-Aranha para a Sony, foi uma decisão muito grande, né? Você está vendendo, você está abrindo mão de lucrar em cima de um negócio que hoje em dia é bilionário, né? Sim, mudou o rumo, com certeza, sem dúvida, da Marvel nos cinemas, mudou completamente. Acho Isso, importantíssimos, né? sim, e é muito interessante que, principalmente quem é da nossa idade, a gente viu esses filmes quando a gente era pequeno, então a gente cresceu com eles. Então, pra gente, a Marvel ela surgiu já dessa época, onde ela estava começando a se reerguer. Então, a gente teve os filmes do Homem-Aranha, que pra mim foram super infância. A gente já teve vários aí. A gente teve uns com o Tobey Maguire, com o Andrew Garfield, agora com o Tom Holland. Mas os primeirões lá do Tobey Maguire, pra mim, foi parte da minha infância, assim. Os três Eu não vou nem primeiros... falar porque quem me conhece sabe que eu sou o maior entusiasta do Tom Maguire, né? Para mim, o Tom Maguire, se voltar realmente para o MCU agora, né? Se fizer esse filme aí com os outros aranhas, eu acho que eu choro. Eu choro porque ele fez a minha infância. Esse cara é Sim, sensacional. com certeza. E apesar de ter muitas críticas sobre ele, sobre essa visão do Homem-Aranha, ele não era tão novo, né, quando ele fez o filme, então realmente ele não tinha tão cara de criança, mas eu acho que eu gosto bastante dele, eu acho ele um bom ator, eu acho que principalmente o primeiro e o segundo, lógico, de novo no bagulho das trilogias, né, que os terceiros filmes sempre tem problemas. Mas o segundo filme, Homem-Aranha 2, é um dos meus filmes favoritos de sempre, assim. Um dos filmes que me Cara, marcou a minha infância, a sou minha meio louco, vida. né? Eu gosto de Homem-Aranha 3. Eu gosto de Homem-Aranha 3. Outro corte aí. Eu gosto de Homem-Aranha 3. Quem discorda, pode falar no chat, mas eu gosto de Homem-Aranha 3. Se quiser, a gente faz uma live só defendendo Homem-Aranha 3 aqui. Eu falo meu ponto de vista, vocês falam o seu, o Luiz fala o dele. Mas eu gosto de Homem-Aranha 3. Acho que tem mais coisas boas do que ruins naquele filme. Acho que não é um filme de todo ruim. Sim, eu curto. E eu curto Homem-Aranha 3. Quando eu era pequeno eu gostava, pô. Eu vi no cinema, eu vi o Venom. Não, vou falar uma coisa. O melhor ponto do Homem-Aranha 3 é o Homem-Areia. É um baita de um personagem, é um baita de um vilão ali. Nossa, é ótimo. Isso não tem o que falar mal. É que realmente o Venom, eu vou ser sincero, quando eu era pequeno eu gostava. O Joneno falou que não gostava tanto do Venom, né? Mas eu gostava, quando eu era pequeno eu gostava, eu achava o visual dele legal. Hoje eu acho meio tosco, mas eu gostava, e eu gostava muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha era meu favorito, assim, e até hoje eu curto muito ainda. Ele é um baita de um vilão, mas nunca ganhou. Meu favorito sempre foi o segundo, foi o com o Dr. Octopus. Homem-Aranha 2 é o melhor filme. Ó, outro corte aí, hein? Homem-Aranha 2 é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Quem discorda aí, fala um filme melhor no chat. Eu duvido vocês acham um filme melhor de super-herói. Duvido, não tem. Não, esse filme ele é muito bom, ele é muito redondinho, assim, ele acerta em muitas coisas. Do começo ao fim esse filme acerta, ele tem uma das cenas mais icônicas, assim. Ele tem a cena do Homem-Aranha segurado no trem, para do trem. Garoto, da idade do meu filho. É muito... Olha como isso fica com a gente. Eu sei clássico. as falas da cena do trem, cara. Não, é clássico no cinema. Demais. Não, isso foi da minha infância. E o Felipe Romano falou, quando eu era mais novo eu gostava dos filmes do Quarteto Fantástico. Eu gostava também até. Não eram meus favoritos, mas eu curtia também. Eu vi, acho que todos dos antigos, né? Eu não vi, eu nem cheguei a ver esse novo. Mas dos antigos... Vi 2 vezes no cinema. Como você conseguiu? Porque, pelo que as pessoas falam... A primeira vez eu assisti e falei, caramba, que bosta, né? Vamos ver de novo. Aí eu vi de novo, mas não desceu. Eu tinha muita esperança nesse filme, inclusive. Mas aí acabou não dando em nada. Acho que a Marvel vai ressuscitar o Quarteto Fantástico uma hora, né? Eu espero. Mas... é necessário, eu acho. É uma baita equipe. Fazer uma pausa aqui, a gente tá com 17 espectadores, acho 18 agora, é o máximo de hoje que a gente chegou, então vou agradecer a todo mundo aí que tá online. E quantos likes tem na live aí? 25 já, então tamo no positivo. Sim. Falaram aqui, filmes melhores de super-herói. Batman Cavaleiro das Trevas falaram que é melhor. Eu discordo, mas eu gosto muito também. Cavaleiro das Trevas, eu dou ali como segundo, terceiro melhor, talvez. É um dos meus favoritos também.
Eu aceito a pessoa falar que é melhor, mas não é melhor. Ó, e de novo um segundo filme que é melhor que o primeiro. E um Hã? terceiro que é pior que todos. De novo, de uma trilogia, o segundo filme sendo o melhor. Porque eu acho que o Cavaleiro das Trevas é o favorito da maioria, né? Na minha opinião, o segundo é o melhor. Poderoso Chefão também, pra mim, o segundo Star é o melhor. Wars. Star Wars, o segundo é o melhor. Episódio Exato. 4, né? 5, Verdade. episódio 5, episódio Senhor 5. dos Anéis, não. Não, Senhor dos Anéis, o terceiro é melhor, por isso que Senhor dos Anéis é a trilogia perfeita. Porque a cada filme os filmes melhoram. Ó, Então, de novo aí, para quem quiser assistir o nosso vídeo de o porquê que o Senhor dos Anéis é a melhor trilogia. Tá aí no canal. Não sai agora da live, mas depois você assiste aí, fica aí assistindo todos os nossos vídeos, faz uma maratona, chama os amigos, faz tudo aí com a gente, beleza? Maratona Sala Escura. Ó, a É gente isso teve aí. aqui também falando, o melhor filme de super-herói é o do Libélula. Nossa, esse é um filmaço, né? Esse é um filmaço. Ó, o Eu Guardiões ia da... dizer, Ah, cara, perdão. sobre esses filmes, tanto do Homem-Aranha do Tobey Maguire, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, muita gente às vezes tira sarro, por exemplo, dos filmes do Quarteto Fantástico, acha que é ruim, realmente não era grande coisa, mas a importância desses filmes, para hoje a gente ter o cinema dos super-heróis tão... Para mim, vou até falar uma coisa assim meio polêmica, mas para mim, todas as gerações elas têm marcos no cinema, né? Você tem o faroeste no cinema, você tem os gangsters, depois você tem filmes que dos anos 90 ali para o 2000 que criticam muito a sociedade capitalista. E agora a gente tem os filmes de super-herói como o grande gênero, assim, né? O grande, para mim, é o que vai marcar a nossa... Eu não acho absurdo dizer que é o que vai marcar a nossa geração no cinema, são os filmes de super-herói, né? Ah, com certeza. E é engraçado como isso foi mudando com as gerações, né? Mas acho que hoje em dia, você pensa em cinema, principalmente cinema voltado mais para o público geral, os grandes blockbusters. Mainstream, né? Exato. Blockbusters mesmo, Não sim. tem. Acho que super-heróis está de longe, assim, são os maiores. Mesmo Star Eu Wars aí que saiu, que é um dos clássicos, não chega perto, assim, de hoje em dia, de ser o que os filmes de super-herói foi, não em questão de ser bom, em questão de ser quer me grande deixar mesmo. triste? Você quer me deixar triste? A gente vai falar mesmo disso? Ah, é um pouco triste. Não sei, talvez a gente deixe pra outra live. Não sei, vou jogar aí no ar, ó. Vocês querem que a gente volte a falar de The Boys? Tá bom o assunto que a gente tá? Que a gente, como eu disse aqui, o assunto a gente começa em um, vai jogando para outro, é uma conversa. Não quero que fique muito chato, que a gente fique falando 1 hora sobre o mesmo assunto. Aí vai ficar um pouco chato, né? Eu acho que a ideia era justamente pegar esse assunto no começo, que a pergunta dessa live é: por que The Boys é tão bom? Justamente porque ele pega todos esses últimos filmes da Marvel, que eram filmes que tinham essa formulazinha, e ele fala: não, nada disso, não vai ser isso, a gente vai fazer uma linguagem diferente. É por isso que é tão bom. E aí a gente está mostrando outros filmes que também fizeram isso, outras séries que também fizeram isso, e de onde que saiu isso, né? De onde que saiu essa ideia de sair desse padrão do gênero dos super-heróis, né? Exato. E eu tenho uma pergunta, na real, para fazer para vocês agora. A gente está chegando aí com quase 1 hora de live. Já passou rápido o tempo até, né? Não esperava. Então eu queria saber se para vocês, se vocês já estão cansados, se vocês acham que é muito tempo de live, se vocês querem assistir mais, se vocês têm alguma sugestão de por onde a conversa pode ir, que nem o Joneno falou, se vocês querem que a gente continue falando de The Boys. Então deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da live, pra gente saber mais ou menos para onde seguir. E quem ainda não é inscrito, acho muito difícil alguém não estar inscrito assistindo a nossa live. Mas se você está assistindo a live e não é inscrito, se inscreve no canal, né? Porque vai ter o quê? Vídeo pra caramba. Nas nossas redes sociais a gente tem post diário no Facebook, no Instagram. As redes estão aí embaixo na descrição para quem quiser entrar. Então assim, pô, se inscreve aí, dá aquela força, né? Não custa nada. E a gente está aqui todo dia dando a cara para falar para vocês, tá bom? Exato. E eu vou fazer uma propagandinha rápida aqui, porque muita gente que assiste a gente no YouTube e também uma grande quantidade de pessoas que veem a gente no Instagram não conhece o nosso Facebook. Apesar de nosso Facebook ser a nossa maior rede, é uma das redes que a gente é menos direto assim com as pessoas. E é interessante, dá uma passadinha lá, a gente tem bastante post por lá também, é lá que o Sala Escura surgiu, então eu acho bom a gente fazer essa propaganda também do Face. E se por acaso você conhece o Face e não conhece o Insta, também o Insta lá, a gente tá lá todo dia, a gente faz post diário, a gente faz bastante stories, conversando com a galera, mais ou menos que nem a gente tá fazendo na live, só que um pouco mais curto, um pouco diferente. A gente traz diversos conteúdos, a gente tem quiz, a gente tem batalha que vocês podem interagir e dar a sua opinião sobre as coisas, sobre qual personagem é melhor, sobre qual vocês curtem mais. A gente dá dicas de filmes, de séries,
Anéis, então, pô, é uma boa dica aí pra vocês se vocês não conhecem. Da mesma forma que a gente está fazendo uma conversa aqui, a gente faz essa conversa em todas as redes, entendeu? A gente quer saber o que vocês acham de alguma coisa e a gente quer falar o que a gente acha. É um lance, assim, de fã para fã. Não tem um grande especialista, não tem crítico, não tem nada. São só pessoas que assistem filmes, séries, leem quadrinhos e querem falar disso com mais pessoas. Pô, eu vi tal filme, o que você achou? Vamos conversar, entendeu? É mais ou menos por aí que a gente quer fazer. Exato, e pelo amor de Deus, eu não quero ser crítico, eu nem acho que é por aí que a gente deve seguir essa ideia de crítica. Eu acho que a gente gosta de dar só a nossa opinião como fã mesmo, e a gente quer ouvir a opinião de vocês. E pelo que eu tô vendo aqui no chat, as pessoas estão curtindo a live, tem gente querendo mais. Então a Beatriz falou, façam mais lives, please. E a gente tem algumas ideias aqui de como a gente pode seguir a conversa. A gente teve aqui o Ryan Oliveira falando: sempre tive preconceito com O Senhor dos Anéis, mas comecei a ver e achei muito legal. Logo vou começar a ver O Hobbit também. Mas alguém me explica por que O Hobbit é só um livro e tem 3 filmes. Realmente acho que é um dos pontos aí para falar sobre O Hobbit. Tem uma coisa assim, Hollywood gosta de fazer muito dinheiro, né? Mas o Hobbit, para quem não sabe, é um livrinho desse tamanho, fininho, e decidiram fazer 3 filmes. Não tem como fazer 3 filmes. É por isso que a gente não acha a trilogia tão boa quanto a trilogia do Senhor dos Anéis, né? É um dos maiores problemas. Você fazer os 3 filmes. Então, é um pouco complicado, né? Eu vou falar aqui de Hobbit porque eu já li o Hobbit, inclusive. O Hobbit é um livro ótimo. Ele é o primeiro livro que o Tolkien publicou, não um conto, ele já tinha escrito alguns contos antes, mas ele é um livro inteiro, né? Foi o primeiro livro que o Tolkien publicou. Ou seja, ele publicou antes do Senhor dos Anéis. E ele é um livro pequeno, principalmente se você comparar com os livros de Senhor dos Anéis, ele é uma história bem mais curta, ele entra bem em menos detalhes na Terra-média, que é muito mais abordado em outros livros, dentro do Senhor dos Anéis, Silmarillion. E realmente eu não entendi, porque Senhor dos Anéis é uma trilogia ótima, perfeita em todos os detalhes, e os filmes são maravilhosos, são um pouco lentos, tem gente que dorme, tem gente que não tem tanta... Muita gente reclama disso, né? Fala que Senhor dos Anéis é um pouco lento. E às vezes fala, pô, fui no cinema dormir, eu vou ver com, sabe? Não consegue terminar de ver, acho um pouco lento. Eu pessoalmente amo, e realmente é um ritmo um pouco mais lento, mas os filmes são ótimos, não... Eu tenho pouquíssimas reclamações sobre o Senhor dos Anéis. E infelizmente eles não seguiram isso com o Hobbit. Eles quiseram esticar o máximo possível, fazer filmes pra vender e deu bem errado. Você falou da questão dos filmes serem lentos. Acho que a maioria das pessoas está acostumada a ver, talvez, filmes blockbusters, como a gente está falando aqui de Marvel, DC, esses filmes. DC não, alguns filmes da DC não são assim. Mas a gente pega sei lá, o Vingadores. O primeiro Vingadores é um filme totalmente comercial e não tem problema nenhum nisso. Mas você tem filmes que muitas vezes vão até para Oscar, prêmios assim. Da Academia de Cinema. M não, perdão, Cannes. Eu falei M. Então, você tem esses prêmios assim, e as pessoas muitas vezes não conhecem os filmes que estão lá, né? Não são os filmes mais populares, justamente porque são filmes, como gostam de chamar, eu não gosto desse termo, mas são filmes de arte, né? Filmes mais... cult. Eu acho que é meio besteira chamar assim, porque todo filme é arte, né? Falar que são filmes de arte é até um pouco presunçoso. Mas são filmes que justamente têm um ritmo mais lento, porque eles não são comerciais, assim, eles não estão preocupados com a bilheteria. Então não é um filme para todo mundo, né, como se gostam de dizer. Não é um filme para todo mundo mesmo, é um filme mais lento, é um filme geralmente com muitas metáforas, geralmente realmente é um filme para refletir, assim, é um filme mais cabeça, né? Isso, assim, esse é uma crítica aí que eu vou fazer. Existem muitos blockbusters hoje no cinema e de longe eu acho que isso é um problema, assim. Eu não acho que ter blockbusters no problema, eu gosto de muitos, adoro Vingadores. A gente foi ver Ultimato, chorei no final, é emocionante, a gente gosta, a gente queria. Sim, choramos junto vendo o Homem de Ferro, mas realmente eu acho chato cinéfilos cult que querem enfiar em todo mundo filmes cult. Esse é o problema. Eu não acho que todo filme tem que ser cult. A nerd é chato às vezes também, que tudo tem que ser... tem que ser fiel ao quadrinho e não sei o quê. E às vezes não pode ter um filme como Aves de Rapina, por exemplo, que ousa ser um pouquinho diferente, tenta uma linguagem diferente. Não pode, porque não é assim no quadrinho. Isso é ridículo também. Esse é o que a gente mais vê. Infelizmente, a gente já falou, nerds às vezes são chatos. A gente sabe disso, a gente está nessa comunidade, exato. Muitas vezes são, inclusive. Uhum. Acho que esse é o problema.
essa falta, pô, cinema é arte, ponto. É a falta de liberdade. Existem filmes ótimos que eu amo, que estão dentro do tema cult. Muitas vezes filmes cult são sim muito bons, mas um filme ser cult está longe de dizer que o filme é bom, sabe? Eu acho que ser um filme experimental e tal, pode ser muito bom, mas também pode ser um desastre. Então, acho que não tem isso. Bom, a gente teve mais alguns comentários, teve vários na verdade. E o filme de Super Choque? Riso, sonho de criança ver esse filme. Eu concordo, eu tô bastante animado pro filme de Super Choque também. Incrível, né, cara? É impressionante, porque assim, eu acho que o Luiz também vai se identificar muito com isso, mas, pô, eu cresci vendo na hora do almoço Super Choque. Agora tem um filme do Super Choque, eu fico muito animado, porque é uma coisa que na minha cabeça isso nunca ia acontecer. É um desenho. Na minha cabeça, quando eu era pequeno, né, eu pensava, pô, é um desenho que passa na TV Globinho e acabou. E agora você vai ter um filme do Super Choque, ainda mais dirigido pelo Michael B. Jordan, cara. Não, eu Produzido, tô. não, produzido pelo Michael B. Jordan. Sim. Cara, é sonho, né? Eu descobri isso hoje do Michael B. Jordan e eu tô. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu não sei, eu tô muito animado pra esse filme também. Cresci vendo Super Choque. Acho que eu gostava muito do desenho, então eu vou falar que eu tô bastante animado. Eu acho. Eu fico muito feliz quando acontece essas coisas. E é algo de infância que eu gostava muito. Perdão, Não, e não. eu gosto porque a DC, que nem você falou, tá investindo em coisas diferentes, né? Você vê que, assim, o Super Choque não é um carro-chefe da DC, não é um super-homem, não é um... Apesar de eles estarem fazendo o filme do Batman também, mas não é um super-homem, não é um Batman. E mesmo assim eles estão investindo. Isso é ótimo, né? Sim, com Isso é ótimo. certeza. A DC está disposta a fazer filmes diferentes. Ó, vocês acham que poderiam ou podem fazer um filme baseado no livro O Silmarillion? Eu acho que é possível, mas. Não tenho como dizer. É, o João nunca leu, né? Mas eu teria um pouco de medo, na real. Eu tenho um pouco de medo dessa. Assim, eu amo Senhor dos Anéis, estou bastante animado pra ver a série que vai ser de Senhor dos Anéis da Amazon. Acho que, pô, Assunto aí que... é um baita assunto, pô. Assim, demais. Só que eu tenho medo, talvez no futuro, não sei, daqui a uns 5 anos, ou joga um pouco mais aí, dá um tempo. Vamos ver o que vai ser essa série dos Senhor dos Anéis, vai que ela é ótima. Eles não disseram exatamente do que vai se tratar, acho que não teve nenhum. A gente não sabe exatamente do que vai ser a série dos Senhor dos Anéis, né? sabe que não vai ser sobre o Senhor dos Anéis. Ah, sim, é. É uma série da Terra-média, né? Esse é o ponto. Mas, não sei, talvez nas próprias séries eles abordem temas. Por que não fazer uma série de Silmarillion? Aí, ó. É. Ou Eu acho talvez. que, eu acho que não tem que ter pressa quando o assunto é o Senhor dos Anéis, porque a gente tem a questão do Hobbit, que foi justamente esse o problema. Queriam porque queriam fazer a trilogia, acabaram apressando as gravações, o Peter Jackson teve que se virar com o que tinha, e deu no que deu, né? Você tem o Senhor dos Anéis, que foi um filme extremamente planejado, escrito com toda a calma do mundo, com toda a paciência, e você vê que hoje em dia, para nós, né, pelo menos, é a melhor trilogia de todos os tempos. Assim, E, inegável, né, inegável. é a diferença, né? Assim, eu vou falar. Eu amo. Senhor dos Anéis não é minha trilogia favorita. Vou falar isso. Não é a que eu tenho mais carinho, apesar de ser uma das que eu tenho mais. Eu acho, por exemplo, Star Wars eu tenho mais carinho por Star Wars, que eu amo. Eu tô até com a blusa do Darth Vader, eu amo Star Wars. Mas falando de qualidade, eu acho que Senhor dos Anéis inegavelmente é a melhor trilogia. Principalmente falando de trilogias, falando de uma sequência de 3 filmes. Porque, por exemplo, você pega Star Wars, episódio 4, maravilhoso, o primeiro, clássico. Episódio 5, melhor ainda, é meu favorito de todos. Episódio 6, é bom, eu gosto. Mas, se você for comparar com o 4 e o 5, ele cai muito, ele caiu muito na época. Ele não sustenta. Hoje, o 4 e o 5 são filmes que sustentam até hoje em dia. São ótimos filmes. O episódio 6 eu acho que ele. Né, tem seus problemas, apesar de eu gostar muito também. Nunca, eu amo Star Wars. Mas acho que esse é um dos maiores problemas. É uma decepção, né? Você olhar assim e ter que dizer hoje em dia, o episódio 6 é fraco de Star Wars. E aí você olha hoje em dia o episódio 9. Sei que tem gente aí que deve ter gostado do episódio 9, mas, cara, você quer comparar até com o episódio 6, que eu acho o mais fraco da trilogia, da primeira trilogia, mas compara com o episódio 9 é piada, né? O episódio Ah, 6 parece uma obra-prima perto do episódio sim, 9. não. Essa é outra crítica. Teve muita gente que gostou do episódio 9 e é seu direito gostar. Tá, aqui você pode gostar do que você quiser, não tem problema, é a sua opinião. Mas episódio 9 pra mim é o pior filme de Star Wars. Pior filme de Star Wars. Eu não. Assim, eu acho que a opinião formal de Sala Escura é essa. Episódio Ah, 9, o pior filme de Star Wars, eu concordo, o Luiz concorda. Não tem problema se você não concorda, você pode defender o filme aqui no chat. sim, pode ser seu Mas favorito da nova trilogia, não tem problema.
pode ser o seu filme favorito da vida, É um pouco mas complicado, mas ok, né? A opinião é sua. com preconceito. Inclusive, isso eu acho uma coisa muito chata, né? Até a gente falou dos cinéfilos, né? Os cinéfilos têm isso. Você não pode achar um filme bom que a crítica não aceitou. Eu acho esse filme maravilhoso. Ah, não, mas a crítica no Rotten Tomatoes deu 15%. Não importa, gente. Se ele gostou do filme, foi isso. É isso que importa. Cinema também é só entretenimento em alguns momentos. Para algumas pessoas, cinema é só você ir lá, se divertir, valeu a pena? Paguei aqui o dinheiro, valeu a pena? Ótimo, que bom, tive uma diversão. É só isso, gente. Exatamente. É só isso. Nossa, minha câmera tá meio fora de foco, vamos tentar focar. Olha, É... Falar que Transformers é um filme de arte é um pouco difícil, realmente. Assim, qual mas é o problema? Qual é o problema? Você não precisa gostar para ser arte, acho que é o principal ponto. A arte precisa ser algo que você gosta e a arte não precisa ser algo maravilhoso em questão de ser algo profundo. Arte é arte, ponto. sim. Sétima arte, né? Pelo amor de Deus, o cinema é sétima arte, tá aí. Eu torci para que a resposta sobre a trilogia do Hobbit não ser por dinheiro, mas infelizmente é só isso mesmo. Odeio quando fazem isso. Não tenho o que falar. Assim, se fosse um filme eu acharia legal. Esse não tem o que falar, sabe? Eles esticaram muito, inventaram ali, botaram muita coisa que não fazia sentido pro filme, assim, é um filme, você não pode estender tanto que nem eles fizeram. Não funcionou, realmente. As pessoas Eu têm que odeio entender. filme e série que faz isso, cara, que estende muito até ficar ruim. Porque o começo do Hobbit, o primeiro filme, pelo menos, não é ruim. Não, eu gosto do primeiro filme do Hobbit. O primeiro filme do Não Hobbit é é bom. maravilhoso também, né? Mas Não, mas assim, é bom, é bom. Senhor dos Anéis, sabe? Foi Sim. bom rever o universo do Senhor dos Anéis. Agora, que é um filmaço também não é, mas é bem melhor do que o segundo e o terceiro, né? Eu fiquei um pouco decepcionado. Não fiquei decepcionado. No primeiro filme eu não fiquei decepcionado. Porque eu não sabia muito bem o que esperar, eu adorava o Senhor dos Anéis, eu fui ver e gostei. O filme era bom. Assim, eu tinha certeza que não era melhor que Senhor dos Anéis, mas eu gostei. Só que foi decepcionando cada vez mais e. Falar a verdade, assim, de gostar, de falar, pô, sair feliz, assim, do cinema, eu gostei do primeiro e do segundo, e o terceiro eu saí assim, né, tipo, com uma cara de, sério que foi isso mesmo, esse filme? Sabe, eu Não, o esperava muito terceiro. mais do terceiro filme, eu acho que o primeiro e o segundo, não foram maravilhosos, não foram maravilhosos, não foram igual ao Senhor dos Anéis, não foram igual ao Senhor dos Anéis. O filme é ok, ali, dá pra ver, não tem problema, agora o terceiro é fraco mesmo, assim, eu achei a Batalha dos Cinco Exércitos bem ruim, assim. Sim. Assim, o último filme. Eu não sei o que eles fizeram com aquele filme. Eles se perderam completamente ali, não funcionou de jeito nenhum. Eu espero que isso não aconteça, por exemplo, com uma série, né? Que isso acontece pra caramba com série, né? Vai se estendendo até começar a ficar ruim. Você tem aí Grey's Anatomy, que tá sei lá quantos anos na TV, o próprio Simpsons, que eu adoro, mas eu acho que já passou do tempo de ter acabado. Eu espero que isso não aconteça, por exemplo, com séries que eu adoro agora, como The Boys, que é uma série que eu tô achando muito boa, mas eu espero que ela conclua o seu arco e fim. Não tem que ficar estendendo, que nem Dark, não sei se todo mundo já assistiu aqui, mas Dark tem 3 temporadas. Dark Ó, tem 3 eu temporadas. curto Dark, curti Dark, mas realmente Dark assim, a série já é bastante lenta. A série foi lenta, não teve nenhum momento que a série não foi lenta, o que eu não acho um problema. Só que eu achei que com Dark eles realmente deram uma exagerada. Eles terem estendido por uma terceira temporada e não terem resumido mais. Talvez que se a primeira e a segunda tivessem um pouquinho mais de episódios, mas não tivesse a terceira, já teria ajudado. Entendi. Mas É, mesmo assim, né, já é uma série curta, né? sim, São sim. 3 temporadas, já é melhor, por exemplo, do que aquelas séries que vão se estendendo até 10 temporadas e não se Ah, não, resolve. aí. Eu acho que séries longas, assim, com muitas temporadas, tem que ter muito o que falar. Porque na maior parte das vezes não segura. Assim, Um pouco disso até com uma série que eu adoro, que é Stranger Things. Eu exato. acho que é uma série que perdeu um pouco no meio. Tem uns personagens que estão ali que poderiam, por exemplo, ter um fim melhor, ou até poderiam ter morrido, porque você tem muitos arcos, né? Stranger Things virou uma série que você gosta dos personagens e a história deixa pra lá, deixa pra lá. Então, eu acho que talvez Stranger Things tenha se perdido um pouco, apesar de eu amar Stranger Things, acho que se perdeu um pouco, podia ter feito assim um plano melhor, olha, vamos ter 5 temporadas, então cada temporada a gente vai dividindo certinho. Achei que eles não tiveram esse planejamento, acho que eles nem sabem direito para onde eles estão indo, quantas temporadas vão fazer, mas eles só estão fazendo. E eu acho isso problemático.
Esse é realmente o problema com Stranger Things, que eu também gosto bastante, é uma ótima série, mas você percebe essa meia... Parece que eles estão meio perdidos, né? Eles não sabem muito bem pra onde eles vão. Eles fazem ali uma temporada, eles dão um cliffhangerzinho no final e falam, não, vamos fazer uma outra aí. Mas, assim, eu imagino que eles tenham... eles só devem ter a programação da próxima temporada, não sei, eu não acho que eles tenham a programação de tudo que vai ser todas as séries, todas as temporadas. Eu não acho que eles tenham isso muito bem programado, pela forma como foi progredindo, né, com as temporadas que já saíram. Sim, eu acho que planejamento é muito importante para qualquer filme, série. Você vê a Marvel aí constrói 12 anos de cinema justamente porque ela tem um planejamento de todos os filmes, ela sabe exatamente o que vai fazer. Claro, tem esse problema de, eu sei exatamente o que eu vou fazer e acaba ficando em caixinhas, né? Acaba virando uma fórmula mesmo. Mas eu acho que é muito importante fazer que nem a Marvel fez. Acho que Star Wars devia ter feito isso, Harry Potter devia ter feito isso com Animais Fantásticos, o próprio Senhor dos Anéis, espero que faça isso com a série, e assim vai, né? Tem que concordar. Bom, vamos ler mais uma pergunta aqui. Vocês gostam de Blade Runner? Se sim, qual o preferido de vocês, o primeiro ou o segundo? Bom, eu vou falar que eu adoro Blade Runner original, mas eu ainda não assisti o segundo, eu assisti essa semana, mas eu prefiro assistir Interestelar, rever Interestelar, porque eu amo Interestelar. Então eu fico devendo pra vocês a resposta, mas o José não pode responder e eu vou aproveitar pra ir no banheiro um segundinho enquanto ele responde. Beleza. Engraçado a sua pergunta, cara, porque a gente acabou de falar disso outro dia, eu e o Luiz. Eu tava falando que eu gosto muito do Blade Runner 2049, né, o segundo filme. E ele falou que não tinha assistido e adorava o original, né, e tal. Eu falei, cara, assiste porque a fotografia é maravilhosa, o visual é maravilhoso. Eu acho um filme assim, não vou dizer que é ruim, não, pelo contrário, acho um filmaço, mas talvez o primeiro, o original, seja ainda melhor. Acho que o 2049 ele tem umas ideias muito boas em questão artística mesmo. É um filme que visualmente brilha, né? Ele tem cores maravilhosas, fotografia maravilhosa, direção maravilhosa. Só que eu acho que a história em si talvez poderia ter sido mais amarradinha, talvez o ritmo é um pouco lento demais para um filme que talvez seria mais comercial. Gosto do filme bastante, mas acho que o original ainda é melhor. E não vou dizer que, como eu disse, não vou dizer que é um filme ruim. Tá longe de ser ruim, mas poderia ter sido bem melhor. O próprio Ryan Gosling, nesse filme, ele faz um papel melhor até do que para mim, mas assim, exige mais emoção até do que o Harrison Ford, né? O Harrison Ford no original, ele tá ali como um personagem que ele sempre para mim interpreta o mesmo personagem, interpreta maravilhosamente bem, mas é sempre aquele mesmo personagem. O Gosling, ele entra fazendo um personagem que para mim carrega emocionalmente muito mais do que o Harrison Ford, né? O Harrison Ford é só aquele personagem que a gente sempre vê, né? E em questão de final, bem para mim o final do primeiro Blade Runner, sem entrar na questão de spoilers também, para mim o final do primeiro Blade Runner é muito melhor do que o final do Blade Runner 2049. Não vou falar os spoilers até para não dar spoiler para o próprio Luiz aqui, mas eu acho o final do 2049 melhor. Eu acabei de voltar e realmente eu não assisti, eu vou assistir ainda, mas pelo que o Juliano falou, é um filme muito bonito, é um filme bem legal, né? Mas eu não assisti ainda, então quando eu assistir, se a gente fizer na próxima live que a gente fizer, eu posso comentar um pouquinho sobre o que eu achei. A gente também teve uma outra pergunta aqui, deixa eu ler. O que vocês acham de Baby Drive? Baby Driver, né? Isso. Filme do diretor do Scott Pilgrim, esqueci o nome dele. Nossa, eu não lembro. Edgar... Wright. É isso, né? Edgar Wright. Eu acho incrível. Acho um filme com uma edição absurda. Dizem que cenas de ação, quando tem cenas de ação com muitos cortes, é porque sinal que ela não foi bem dirigida. Cara, é um filme que ele é cheio de cortes rápidos e as cenas de ação são maravilhosas, né? Para quem assistiu o filme, é tudo sincronizado com a música e, tem nem o que falar. É maravilhoso. Sim, é um filme que eu curto bastante também. E isso é verdade, né? Tem muita gente que fala que filmes de ações precisam ter plano sequência, precisam ser recheados de plano sequência, que para quem não sabe, plano sequência é uma cena muito grande que aparenta não ter cortes,
Como, por exemplo, no filme que foi ao Oscar no ano passado, 1917, né? Ele é um filme que ele aparenta ser inteiro em plano de sequência, ou seja, ele aparenta não ter cortes. Mas eu também não acho que se ele for que nem no exemplo do Baby Driver, tem, apesar dos muito cortes e cortes rápidos, né, e que dá aquela emoção, ele não é chato, não é mal feito, curto bastante também. Você tem, por exemplo, filmes como John Wick, né, que ficou muito na moda, faz cenas de ações que não tem cortes. E aí você vê, pô, cara, é uma ação muito legal. Mas aí você vê comparado com Baby Driver, pra mim, pô, as cenas são muito mais legais, muito mais dinâmicas. Pelo menos pra mim, porque eu acho que as cenas de ações que tem, as cenas de ação que tem no John Wick, em Atômica também, são muito legais, mas acabaram caindo num clichê também. Virou um clichê no geral de filme de ação. Ah, vamos fazer cenas de ação sem corte, tudo sincronizadinho, bonitinho. Eu não acho isso mais tão legal. Achei por muito tempo, mas acho que agora eu prefiro mudar um pouco, né? Tudo que fica muito tempo assim na moda, uma hora cansa. Assim como a Marvel, né, que a gente estava falando, os filmes acabam saturando, né? Se tiver sempre aquela mesma coisa, você não se surpreende mais. A primeira vez que eu vi, pô, achei incrível o John Wick. Mas depois, agora, já virou muito moda fazer isso em filme de ação. A gente quer novo, né? Vira um clichê e um clichê chato, né? Porque realmente não tem novidade. Fica a mesma coisa só e não tem muito porquê. Isso é um dos meus maiores problemas com filmes de ação. Eu acho que muito filme de ação, às vezes, eu não sou muito fã por causa disso. A maior parte é mais do mesmo. A gente tem poucos que se destacam e realmente são muito bons nisso. Eu acho que filme de ação sofre talvez até um pouco do que os filmes de heróis sofrem, que muitas vezes eles não se aprofundam em temas, não que isso seja um problema, como eu já disse, mas eu acho que eles deveriam se aprofundar mais em alguns temas, talvez dar uma complexidade para os seus personagens, porque muitas vezes fica só violência por violência, entendeu? E aí, óbvio que é legal ver violência, é legal você ver cenas de ação muito bem dirigidas e tudo mais, mas você precisa de um contexto, você precisa de um porquê que aquela cena está acontecendo, senão é só uma cena gratuita ali, só visualmente bonita. Você luta por luta nesse quesito, sei lá, não tem muito um porquê, né? Fica meio. Eu também concordo. Pô, a gente teve, né, já tem muita pergunta, na verdade, tá bem atrasado aqui quanto às perguntas. Quanto aos comentários. O Hobbit tem os mesmos problemas de Animais Fantásticos? Cara, eu acho que não os mesmos, mas é muito parecido. Sim. É muito parecido. Você pega essas franquias grandes, assim como Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, elas tentaram se reinventar agora com esses novos filmes e acabou não dando em nada, né? Acabou que em competição, por exemplo, com a Marvel e com a DC, eles não conseguiram nem chegar perto, né? Star Wars foi um fracasso o último filme, até em bilheteria, tanto em bilheteria quanto em crítica. Sim. Você tem, os Animais Fantásticos, mesma coisa, foi um fracasso em bilheteria e crítica. O Hobbit não foi tão mal em crítica, mas, se eu não me engano, não teve essa bilheteria toda também. Sim. Então, eu acho que esses filmes, que antigamente eram as grandes franquias, né, eles não têm esse impacto todo que os filmes de heróis têm. Eu chego a dizer que Animais Fantásticos talvez seja até pior, porque eles nem concluíram, né? Teve 2 filmes aí que deixou espaço para mais, eles falaram que ia ter mais, falaram que ia ter 5, né? Começou a ter gravação, parou, não sei, tá? Com todas essas histórias que a gente teve da J.K. Rowling aí, não, tá complicada a situação. Eu acho que Animais Fantásticos, cara, eu pelo menos, não tenho, olha, eu falo como um grande fã de Harry Potter, não tenho nenhuma vontade, assim, nenhuma curiosidade de saber o que vai acontecer com Animais Fantásticos. Eu, por mim, se rebutassem tudo, vamos falar agora de outro assunto no universo de Harry Potter. Tudo bem. Não ia reclamar também. O primeiro... Não tem nem clima pra fazer O primeiro filme, eu confesso que eu... Bom, era o universo de Harry Potter, eu queria ver mais. E o primeiro filme eu achei legalzinho. Quando eu saí do cinema, eu tava feliz quando eu saí do cinema, porque eu tinha visto Harry Potter fazia tantos anos. Mas... Não sei, o segundo foi... É legal no final, né? Um filme que tem um cliffhanger bem legal. Tem um cliffhanger bem legal. E a gente tem toda aquela... não sei, não consegui, não dá. Eu acho que se vier um terceiro filme aí, não vou saber o que esperar. Talvez tenha coisa do Brasil, né, que eles falaram, talvez não, ia ter gravação aqui no Brasil, né? Em teoria vai ter. Mas vai acontecer. Do Castelo Bruxo, a Escola de Magia Brasileira. Assim, vou ficar muito feliz de ver Harry Potter no Brasil, vou ficar muito feliz.
mas tenho muitas dúvidas sobre se esse filme vai ser bom, assim, muitas, muitas, Mas enormes. respondendo a pergunta, né, eu acho que sim, eu acho que tem os mesmos problemas. Acho que essas franquias, elas ainda não se encontraram, elas não souberam. Eu acho que você tem que, como que se diz, você tem que largar um pouco o passado, né? Esquecer um pouco os filmes antigos, respeitando os filmes antigos, mas criando algo novo, né? Acho que elas ainda estão muito presas aos filmes antigos, principalmente o segundo Animais Fantásticos, para mim, ficou muito preso aos filmes antigos. O caso do Hobbit, eu acho que o que se perdeu foi muito a questão de, assim, você tem 3 filmes para uma história que era para ter se contado no máximo em 2 filmes. Você podia ter feito um filme, né, o Hobbit parte 1 e parte 2, e já Sim. seria bastante coisa, entendeu? Já Eu acho seria que já esticar. caramba, né? Sim. Entendeu? Eu acho que é muito por aí. E Animais Fantásticos é uma história que parece que vai fechar no primeiro quase, e no segundo eles não continuam com a mesma linguagem do primeiro, eles apresentam um monte de personagem novo, um monte de trama nova que não leva para lugar nenhum, descartam um personagem logo de cara. Então, assim, para mim tá bem perto, assim, tá bem próximo dos problemas. Acho que as duas franquias não souberam muito como prosseguir depois dos seus clássicos, né? Não. Infelizmente, esses clássicos que pra gente foram clássicos, né? O Star Wars, que na nossa infância teve as prequels, a gente viu, foi, pô, sabe? Mesmo com todas as críticas sobre as prequels, fez parte da nossa infância. Harry Potter, que eu cresci vendo. Infelizmente, até Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis também, importantíssimo. Infelizmente, hoje em dia, eles só têm força em quem assistiu e quem é fã da época. Porque poucas pessoas assistiram esses filmes depois e voltaram, né? Talvez Star Wars, vai, eu vou botar Star Wars aí como um talvez, porque com as sequels teve sim um pessoal, principalmente com o episódio 7 que nem conhecia Star Wars e conheceu. Mandalorian, Sim, Rebels. Todas essas. As séries, se for falar pro Mandalorian e Rebels. Então por isso que eu acho que salva ainda. Por exemplo, Star Wars a gente tem o Mandalorian agora, que tá saindo final do ano, agora já sai segunda temporada, primeira no Brasil, né? Porque. Essa temporada, né? Perdão? Final desse Dia mês já começa a segunda temporada. Dia 30 nos meios alternativos, porque só sai nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, em dezembro sai oficialmente a primeira temporada no Brasil, pelo Disney Plus no Brasil, né? Dezembro ou novembro. Mas dia 30 desse mês sai por meios alternativos. Porque sai na gringa, né? Então vai sair a segunda. Caramba, tô meio travado. Sai a segunda temporada de The Mandalorian. Que eu tô muito animado, pra ser sincero. Eu adorei a primeira temporada. Bom, vamos responder um pouquinho mais das perguntas aqui agora, porque Quantas senão. pessoas a gente tem na live agora? Temos 17. 17 pessoas. Todo 18. mundo já deixou like? Todo mundo 18. já deixou like? Essas 18 pessoas já deixaram like? Por favor, deixem seu like se você não deixou. Próxima É, pergunta. Já viram a maldição da mansão Bly? Você já viu, Janela? não vi. Eu só vi a da Residência Rio. Ainda preciso assistir. Mas eu vou assistir logo, viu? Eu já assisti a Maldição da Mansão Bly, curti bastante. Eu não tinha assistido a Maldição da Residência Rio, eu comecei a ver ela agora, inclusive, depois de ver da Mansão Bly. E eu curti bastante essa série, eu curti bastante o final, inclusive. E eu acho que é bem interessante, eu não vou dizer tanto o que eu achei sobre ela, sobre o final, porque senão vai acabar sendo spoiler. Mas ela se propõe a ser algo. Ela funciona bem no que ela se propõe, só que você só entende no final o que é a real proposta dela quando você vê o final da série, sabe? Você entende que, apesar daquela proposta de ela ser uma série de terror, meio suspense, ela, na verdade, é outra coisa por trás. Isso eu achei muito interessante, aí vale a pena. Eu não assisti a Maldição da Residência Rio ainda inteira, então não posso dizer se é melhor ou pior. Mas Cara, eu então, curti, eu é curti. engraçado você falar isso, porque a Maldição da Residência Rio também tem esse aspecto. Então, talvez seja até um tipo de característica desse tipo de série, né? Não sei. Sim, desse É, diretor, né? Porque é o mesmo diretor. não sei. Mas talvez seja uma característica desse tipo de série, não sei. Bom, o mesmo aconteceu com o Uma Westworld. hora de live? Deixa eu Já. perguntar pra vocês aí, vocês estão cansados? Vocês estão bem? Como é que tá? A gente pode ficar mais um pouquinho, se vocês quiserem que a gente só termine de responder as perguntas. Vamos lá, falem pra gente o que vocês preferem. Ter certeza, assim, olha, não leram meu comentário aqui, passou? Se vocês quiserem mandar superchat, acho que por R$ 2 já estão conseguindo mandar superchat. Quem quiser ter certeza que o seu comentário vai ser lido. A gente está tentando ler todo mundo, mas caso a gente não consiga ler, para ter certeza, aí você manda superchat, beleza? Exato.
Eu só não tenho certeza, na verdade, se eles conseguem mandar superchat, porque o canal ainda é pequeno, mas então, se eles não conseguirem, na próxima vocês mandam. Mas se vocês conseguirem, eu adoraria que vocês lessem, né? Adoraria que você mandasse pra gente poder ler seu comentário. Inscrever-se Depois, no canal, deixar o like, né? Então, exato, é o mínimo, assim, é o mínimo. O mesmo aconteceu com Westworld, estragaram tudo na terceira temporada. Infelizmente eu nunca vi essa série, então não sei se você já viu. não vi, não vi. Então não posso comentar. Mas realmente parece ser um problema bastante recorrente, né? Só peço. Várias coisas, né, acabam estragando assim no meio. É isso que eu falo de estender muito. Quando você estende muito um filme ou uma série, acaba dando esses problemas, cara, porque não tem história, tem que ter começo, meio e fim. Não adianta nada você ficar estendendo a série e aí o personagem morre e aí você muda o foco dos personagens. As pessoas não querem isso. As pessoas querem ver começo, o meio e o final daqueles personagens. Não adianta nada ficar substituindo ator, ficar matando personagens. Isso daí não adianta nada, só vai estragar a série. Não é. Foi, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí antes de a gente passar para a próxima pergunta. Que não é de série, mas, por exemplo, Homem-Aranha. Fizeram 3 versões do Homem-Aranha. Primeiro, versão clássica, Sam Raimi, todo mundo curtia. Fizeram ali do Andrew Garfield. Muita gente curtiu, muita gente não curtiu. Tem seus problemas. Aí fizeram de novo com o Tom Holland. E quem sabe se no futuro já não vai ter outra versão do Homem-Aranha. Então, eu acho isso um pouco complicado. Você fica fazendo 1 milhão de versões de cada personagem e não sei, eu tenho problemas com isso. Eu acho que isso também é outro problema, né? Você ter tantos personagens, mas acho que justamente a solução para isso seria essa questão do multiverso, né? Que vão entrar, que aí você pode ter vários Homens-Aranha, você pode ter vários Batmans, vários Flashes, vários tudo, né? E é justamente para isso. Para quem não sabe, multiverso, bem basicamente assim, seria basicamente que teriam vários mundos diferentes em que, por exemplo, tem um Flash que é assim, outro Flash que é assado, tem um Homem-Aranha que é assim, tem um Homem-Aranha que é assado. Então, basicamente, seriam várias versões de vários personagens, vários mundos diferentes, né? Realidades diferentes. E Exato, que aí, nem é abordado no Spider-Verse, né? exatamente, o É. Spider-Verse é um filme que já aborda isso, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso, que chegou aqui no Brasil. Sim, e eu acho que o principal problema dessa de ter 1.001 versões é porque é quando você tenta recontar a história toda vez. Por exemplo, que nem a gente teve com Batman, que nem a gente teve com Homem-Aranha. Toda vez Ninguém você tem que aguenta mais a contar. história de origem. Ninguém aguenta mais a É, história. É o tio Ben morrendo 30 vezes, os pais do Bruce morrendo mais vezes. Ninguém aguenta mais ver história de origem. Isso é um fato. Inclusive, acho que a Marvel deveria começar a fazer suas histórias de origem, como ela fez, por exemplo, no caso do Homem-Aranha. É um filme de origem, mas não é. A gente não vai contar toda a história, o background dele tá ali. Mas também não precisa contar de novo, né? Chega. Eu acho que todo é. mundo já cansou disso, né? Sim, exato. E eu não tenho problema nenhum com o multiverso, acho muito legal ter várias versões de cada personagem, mas o meu problema é esse, eles não querem fazer versões diferentes do personagem, eles fazem a mesma história, só mudam o ator, mudam algumas coisas de como segue a sequência dos filmes, mas é chato, é chato, é chato. Bom, próximo aqui. Só peço uma coisa para a Disney, o filme ou série de Tron. O filme de 2010 podia ser razoável, mas a trilha era fantástica, do Felipe Romano. Cara, então, eu também não acho o filme tão bom, sabia? Eu acho a trilha legal e tal, mas eu nunca fui muito fã de Tron, não. Sabia? Nunca achei muito legal, não. Eu curtia o filme de 2010, principalmente por causa dos visuais dele, a trilha sonora era bem legal. Já é maneiro. Já é maneiro. O visual é uma temática bem diferente, né? Mas, eu também não acho nenhuma obra fantástica, nem o antigo, muito menos o antigo, na verdade. O antigo, assim, eu entendo que ele era inovador em algumas coisas, ele era um filme que foi feito praticamente todo em CGI, numa época que não existia isso, né? É um filme praticamente todo com fundo verde, mas, também não sou muito fã não, mas o filme de 2010 é Essa legalzinho. mania, né? Hoje em dia a gente sempre quer pegar os clássicos e trazer. Hoje em dia não se cria nada novo, né? A gente só pega filmes antigos e refaz. Vamos fazer a continuação de tal filme, vamos refazer tal filme. Aí não tem nada novo, né? É sempre um remake ou uma continuação. Óbvio que acho que algumas franquias você não pode só abandonar. Você não pode chegar e falar, Star Wars não vai ter mais, nunca mais. Aí também não. Mas, até por uma questão de lucro, né? Eles nunca vão fazer isso. Mas eu acho que nem tudo merece uma continuação, nem tudo merece uma franquia mesmo. Então, eu acho que é por aí, né? Isso eu tenho que concordar. Bom, próxima pergunta. Falando de sequências, The Shining ou O Iluminado versus Doctor Sleep, o que vocês acham? Não assisti Doctor Sleep também, que é Também do não. Ian McKellen, né? Sim, é do Ian McKellen, o que
Queria ter Gosto visto a dele. atuação dele. Luiz, vai Mas... terminando agora, só para dizer as últimas perguntas, hein, gente? As Mandem. últimas perguntas. Não, mas já tá acabando mesmo, o pessoal não mandou mais. O novo Mad Max foi incrível, o melhor filme de ação que eu já vi. O que você Cara, acha do filmar. novo Mad Max? Eu curti bastante também. Eu era fã, eu curti os Mad Max antigos, eu curtia bastante, adorava a temática. E o novo filme é muito bonito, muito bonito mesmo. Fotografia é muito bem feita. Eu curti muito, também fui grande fã dele. Eu acho os filmes antigos assim legais, não acho tudo isso comparado com o novo, por exemplo, para mim o novo é sensacional. Eu acho que eles tinham ideias muito boas, mas talvez na época não desse para aplicar tantas ideias e aí por aí, né? O meu pai é muito fã de Mad Max, então eu acabei sempre assistindo até por tá passando ali na TV, acabei assistindo. Mas eu não acho que o novo filme seja no mesmo nível dos anteriores. Eu acho que o novo filme está muito além, assim. Esse último filme, né? A Fúria da Estrada, né? Estrada. Estrada da Fúria, né? Um bagulho assim, assim. Ele tá muito acima, né? E um Tá dos muito. principais pontos positivos desse filme que eu acho é que ele consegue trazer o cenário de Mad Max pro filme, né? Porque os filmes antigos, eu gostava deles, eu achava que foi muito criativos, eles trouxeram toda essa ideia desse universo, mas eles não conseguiam representar isso, sabe? Os filmes antigos, pô, tinha o céu azulzinho, era só no deserto com os carros diferentes, mas esse filme novo, com todo o CGI, você consegue trazer aquela terra desolada, é muito... Você tem realmente, né, um universo, que nem você falou, um Sim, universo de Mad Max. É muito bonito. exato, exato. Cores, né? Você tem a fotografia, pô, é maravilhoso, né? Eu acho que se um filme em questão de direção também. Eu nem acho que às vezes, alguns filmes como esse, para mim, como Blade Runner também, a história é importante, claro que é, sempre a história vai ser importante. Mas às vezes o cenário já fala, já conta a história. Você não precisa ter um roteiro assim, com super falas e, caramba, um diálogo maravilhoso, porque o cenário já tá contando toda a história, né? O próprio personagem e tal. Isso é Sim, muito legal. concordo. Uma sequência muito boa foi a continuação de Rocky com Creed. Caraca, Sim. concordo, concordo. Não, Eu foi acho que um ele baita acertou filme. na mosca onde Sim. devia ir. Tá aí uma sequência que não é desnecessária, né? Não é É, uma sequência não que é. foi feita pra fazer dinheiro, né? Não é É uma um sequência baita que filme, inclusive. Não, é um baita filme. Ele não foi feito pra fazer dinheiro, inclusive, porque apesar de ser um clássico, ele não tinha tanto. Não existe essa vontade geral de trazer uma sequência, né, pra The Rock. Não. é que Rock teve um, dois, três, quatro. Teve até o filme com o ator que faz o Tom Hardy, né? Que faz o Venom, né? Até uma versão lá, então, pô, a gente tem várias versões, Sim, e tava agora saturado Creed já na chegou época. e, cara, é muito único, né? Mas esse é o ponto. Ele não é uma continuação, assim, por ser uma continuação. Ele é um filme à parte. Eu acho também que é por aí que tem que ir. Bom, eu acho. Ah, só uma última. Eu tô cansado de reassistir o Peter virando Homem-Aranha. Foi o que a gente comentou já, né? Realmente não. Ninguém aguenta mais a história de origem, cara. Tem que É, acabar a história de origem. não Tem que dá acabar. mais, realmente. Bom, galera, eu acho que por hoje foi isso. Todo mundo já mandou as perguntas. Eu curti bastante de fazer a live, eu não sei o que o Janela Gostei também. achou. E o que Acho que no vocês começo acharam? ficou um pouco estranho, assim, não sabia exatamente para onde a gente devia ir. Acho que talvez a gente devesse se focar um pouco mais nos temas, a gente falou de bastante coisa, né? Sim. Mas falamos também de The Boys, acho que vocês podem até dar o feedback depois pra gente. Vocês querem que seja uma live mais específica, falando mais sobre The Boys, por exemplo? Não, pode falar de vários assuntos, porque a ideia é realmente ser uma conversa. Então a conversa ela vai e vem para vários cantos, né? Então, para mim, eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Sim. Vou terminar aqui com uma pergunta relacionada a The Boys aqui, só pra fechar, que inclusive é o título desse vídeo. O porquê que, Joanendo, você acha que The Boys é tão bom? Justamente porque The Boys quebra, eu até respondi isso na própria live, né? Mas eu vou responder de novo. Eu acho que The Boys porque ela quebra esse padrão de filme super-herói que está sendo estabelecido nos últimos anos, que é aquele desde a Fórmula Marvel até esses filmes mais família, né? E destrói isso. Acho que várias coisas já fizeram isso nos quadrinhos, mas tão bem no cinema a gente não tinha visto isso ainda. O quadrinho de Watchmen, por exemplo, faz isso perfeitamente, mas o filme não faz. Então, The Boys, no momento que a gente está vivendo, que o cenário do cinema é praticamente dominado por super-heróis, você tem uma crítica aos super-heróis, é muito interessante, né?
Sim, concordo bastante com você, é parte da minha opinião também. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Na próxima a gente promete ser um pouquinho mais pontual, dessa vez deu uma atrasadinha, porque a gente estava um pouco confuso realmente. É a nossa É um primeira teste, né? vez fazendo, É um teste. exato. Hoje é um teste. Essa é a grande verdade. E o pessoal tá falando aqui no chat que acha que é melhor começar com o assunto e depois abrir para esse bate-papo mais amplo. O Brian Oliveira falou, o Felipe Romano falou legal essas lives sem tema, batendo papo com o chat. A Beatriz falou que amou. A Carmen falou que gostou do papo. Tá todo mundo, pelo jeito o pessoal gostou mesmo. A gente teve bastante gente, até bastante comentário. Eu gostei de interagir com o chat, acho que foi uma experiência legal. Legal mesmo. Aí bom, vamos ver aí com o tempo. E, bom, é isso, galera. Eu acho que por hoje. Trazer convidados, né? Vamos falar. Isso é um dos temas principais. E por enquanto as lives estão assim à distância, por causa de todo o esquema que a gente está fazendo, por causa da pandemia, por causa de todos os problemas que tem na situação atual. A gente felizmente ainda não tem tanto equipamento, quem sabe no futuro aí a gente. Bom, a gente vai ter mais coisa, vocês vão ver. Mas eu gostei bastante, fiquei bastante feliz. Eu sei também. Acho que é o importante, né? O importante é vocês que estão assistindo estarem gostando e a gente que está aqui fazendo gostar também. Eu gosto, acho que é um formato mais simples, né? Não precisa ter essa barreira entre nós aqui, né? Entre a gente aqui falando e vocês vendo o vídeo, né? Porque acho que o vídeo editado, você não tem a possibilidade de trocar uma ideia. Aqui a gente está falando, eu e o Luiz, mas vocês estão falando com a gente está perguntando coisas para vocês estão jogando no chat. Acho muito mais interessante, né? E se por acaso vocês adorarem o formato que a gente está fazendo antes dos vídeos, comenta aqui embaixo para a gente saber. Se vocês curtirem, joga aí no chat, comenta aqui embaixo desse vídeo, porque... Exato. Gente, ó, vocês estão assistindo aqui, são 18 pessoas assistindo. Se cada um de vocês mostrar para 10 amigos que vocês têm, a gente já é muito mais do que 18 pessoas, Sim. entendeu? E, bom, como em todas as redes, a gente começou aqui do começo, do zero, e, bom, cada dia a gente vai crescer mais, eu espero ver mais vocês aqui, curti bastante o papo, e acho que é isso, né? Vamos finalizar? Acho que é isso, né? Vamos falar que a força esteja com você, então, juntos, muito obrigado, jovens padawans. E que a força esteja com vocês, então. Valeu, galera. Falou.